Para a gente não demorar muito, eu vou convidar aqui a compor essa mesa para poder debater o tema do Panorama Mundial sobre Cuidado na Família Extensa, a embaixadora da Aliança Internacional Family for Every Child, representando a África do Sul, que foi muito bem referendada mais cedo pela Cláudia Cabral, a Suzane Cluley. E, posteriormente, para poder dar sequência, a gente vai ter a Mariana Encarnato, que eu convido para poder compor essa mesa. Ela vai falar mais sobre o cuidado na família extensa na América Latina. Eu vou fazer pouca intervenção, porque, na verdade, cada uma delas terá 20 minutos para poder debater o tema, e se a gente tiver a oportunidade, a gente vai disponibilizar para que vocês possam fazer alguma pergunta, algum questionamento para poder aprofundar ou aprofundar ou trazer elementos novos que possam contribuir com a apresentação de vocês. Eu desejo muito boas-vindas e de imediato, eu passo a palavra para a Suzane, que vai fazer uso durante 20 minutos. 30 minutos, concedido gentilmente pela Cláudia Cabral. Thank you. Thank you. It's a pleasure to be here with you today. No? Can you hear? Yeah? Oi. Escuta. Acho que está funcionando isso. Okay, we'll try again. Can you hear now? Sim. Great. Okay, and the slideshow is up. Thank you for having me today. It's a great pleasure to be here representing Family for Every Child on behalf of all of the members that are here present today. And thank you, Claudia, for inviting us to be here with you. I actually was here previously with Claudia and her organization on an exchange for foster care. And in fact, even then we were still talking and debating around the kinship care issue. My name is Suzanne, as they mentioned. I come from South Africa, and we have a very large number of children that grow up in kinship care in my country. Today, I'm going to be presenting on some global guidance that Family for Every Child has developed. I think it's Wednesday morning is the last day. I will be talking more specifically about the context in South Africa, but today I'm talking on the global guidance that was developed by Family for Every Child. So Family for Every Child, as Monica mentioned in the opening presentation this morning, is a global alliance of about 46 civil society organizations in 38 countries. I have to always check my notes because that number changes, but it's 48 civil society organizations in 38 different countries. And that alliance is supported by a secretariat. And we have members, obviously, from quite a few of those countries here present today. Thank you, that helps.
And about 3 years ago, families started a discussion around developing some guidance, global guidance on kinship care. And this was largely led actually by discussions from the members from the African continent who were looking at the role that kinship care was playing in deinstitutionalization in Africa. And it became a wider conversation amongst the members globally. So why was this important? Well, kinship care, we've heard this morning discussions around how it can prevent family separation and strengthen families. We have also want to support it where it's offering alternative care, depending on the context in which kinship care is provided. It can be a form of alternative care. And it's also a form of protecting children who don't have any kind of parental care. The guidance was developed by a diverse group of different role players. So it's what's considered an interagency guidance. It started off with a global literature review, so looking at what was available in literature around kinship care. It also involved key informant interviews across 25 different countries. I think Brazil was one of those countries. It included consultations with children and kinship carers. And there was a drafting committee of 16 different agencies working around developing these guidances. Once it was developed, and I think it's now on its 3rd draft, it's been reviewed by over 33 different organizations and agencies, and it has received endorsements from organizations like SOS Children's Villages, Save the Children, and UNICEF. And there's been a digital community of people, some of whom I've met actually during this colloquium, who've been part of this digital community called Changemakers for Children, which was set up and established by Family for Every Child for practitioners to talk and discuss with one another. So why is it important to support kinship care? Well, although kinship care globally is perhaps the most common form of care outside of parental care, it's also remarkably under-supported. It is also the preferred form of care by most children if they aren't living with their parents, and also by caregivers of children. It's widely used and widely recognized across the world, but there is very little support to kinship carers, even though it's widely used. Its importance is acknowledged, but people are often unsure what kind of support do we need to offer to children who live in kinship care or extended family care. And often there's a tendency to simplify the solutions, even though when we unpack kinship care, we realize that it has many different shapes and sizes and forms, and there's no one size that fits all. And so the demands are different for the different type of placement and the different types of family the child's growing in, and the different type of child that's placed in that family and what's taken place before. And so it requires different types of responses and support. As I mentioned before, the global interagency guidance was developed with a diverse group of people in mind, but it is primarily intended for policymakers and practitioners. And it's intended to influence policy and practices, and to provide key components of support for kinship care. And I'll expand a little bit more on those components as I go further into the presentation. It isn't a step-by-step guide, so it doesn't tell you start here, do this, do this, do this. It provides guidance under key headings around what was raised as important by the literature review and the people that were involved in the interviews and the consultations. And it provides some examples of promising practice that were collected from around the globe.
So some definitions. I know there are many discussions of what kinship care can mean in different places, but for the purpose of the guidance, the definition that was used is kinship care is children who cannot be looked after by their parents, who live with relatives or friends of the family. And kinship care includes a variety of different care arrangements. For example, it can be temporary, it can be permanent, it can change. So sometimes a child may live in kinship care, sometimes they may live in parental care or in another form of care. Why is it important to support kinship care? Why do we need to flag this for a type of care or form of care that is needed for support? For example, in my context in South Africa, kinship care is very normative. It's culturally normative. So many children, more than 30%, grow up outside of parental care in the care of extended family members. So why would we need to flag this as something that is important to support? Well, kinship care has multiple benefits, not just for the children, but also often for the caregivers who the children live with. It is the preferred form of care by children who live outside of parental care. It provides a space where children are loved and cared for, but it also provides continuity and stability and links to familial ties, which other forms of alternative care might not provide. It also provides access to a social network and has been shown to provide better outcomes in terms of health, education, and emotional well-being than other forms of alternative care. So again, continue the conversation about why supporting kinship care. It's been put forward as a strategy to help remove children from institutional care. So it's become quite a strong component in the deinstitutionalization debate, particularly in contexts where foster care or other types of alternative care are less developed. As I mentioned previously, this debate first started in the African continent around kinship care in the Family for Every Child network. And that was because many countries there were looking at deinstitutionalization, but their foster care systems were not well developed. And so they were seeking answers of where else could these children be reintegrated. And kinship care, because it's so strong in many African cultures, seemed like the obvious solution. And so this conversation started. It's also recognized by the UNCRC in the guidelines for alternative care, which Claudia mentioned earlier. And it provides benefits for caregivers too. So there have been proven benefits for the caregivers of children in kinship care, love and support that they receive, the feelings of helping and providing care to children that are connected to them as through family ties or affective ties. And it is the most common form of care after parental care globally. It's also cost effective. I think in the discussions earlier this morning, there was a comment around the cost effectiveness of supporting children in kinship care versus supporting children in institutional care. Yet, even though we know of all these benefits, kinship care families are most often not supported across the globe. So the principles of good practice that the guidance provides are based on looking at what principles do we need to support kinship care. The first and most important thing is that it needs to be based on the contextual understanding. So kinship care in South Africa won't be the same as kinship care in Brazil or in Colombia or in the UK. It will be different and contextually based depending on the social circumstances, the way that families are built and conceived and received even within that community. And so that will be different in every context, but there are some overarching principles that have been identified through the guidance.
Kinship care should enable the active participation of the children and caregivers. So there should be involvement in choice and decision-making of both the children and the caregivers in the care placement. It takes a kin-first, best interest of the child approach. But this kin-first, best interest of the child approach actually should always be balanced with best interest of the child first, kin second, I would say. It recognizes and builds on existing strengths. So what is the family already doing to cope and to manage in that situation, and how can that be supported further? It provides context-specific responses. It also recognizes in the guidance and the best practice that discriminated against groups might require particular support. For example, children living with disabilities may require particular support in kinship care placements. One of the main premises that the guidance highlights around kinship care is that it is, whilst it is family-based care, it is fundamentally different between to parental care or foster care. It's not foster care, it's not parental care, it is its own form of care that is fundamentally different and requires a fundamentally different type of support to those two other family-based care. The next section that the guidance looks at is creating enable environments for kinship care. It looks at how we can collect evidence to strengthen our response. What information do we need to know to better support kinship care in our context? How do we promote kinship care and ask policymakers and governments to support kinship care? How do we develop strategies and policies and guidances within our own contexts to better support kinship care? And how can we strengthen the social service workforce to better respond to the needs of children in kinship care? Kinship care requires a cross-sectoral coordination between different role players and government departments. And it also requires proper financing for services and support to kinship caregivers. And we should also ensure that social norms within our contexts are in support of kinship care. And where they aren't, how are we going to address these challenges? And the last section of the guidance, and perhaps the most often talked about section, is around formalization of the care. So kinship care can be formalized by registration, endorsement, monitoring and support by social workers. But does it always need to be formalized is the question. And when is formalization of value and when can it may not be of value? So formalization can be of value when it's helping to clarify parental responsive rights and responsibilities. And when it's also ensuring the best type of protection and support for carers and children. But support to kinship care shouldn't be contingent on its formalization. As I mentioned, for example, in South Africa, over 30% of children in South Africa grew up at some time or other in the care of extended family members. And not all of those placements are formalized, nor do they need to be formalized, but they can still be supported. And the choice to formalize and to what degree formalization should take place should be, to a certain extent, within the power of the carer. Obviously, when there are child protection concerns, that power then obviously gets passed over to the child protection system. But a carer should have the choice to how far they want to take that formalization of the care placement. What services and support are needed for kinship care? They need social services and case management. They need better informal decision-making support. They need information about services and support that are available to them. They need to know how to protect children in kinship care and ensure that they are part of a loving family. We should look at what support can be provided to address poverty for children in kinship care. We heard this morning about some of the social assistance programs that are provided in Brazil.
We also need to think about the emotional and mental health of the children and the caregivers in kinship care. Their physical health needs, their educational needs, how we support caregivers providing kinship care, and what kind of contact should the children maintain with their parents and siblings. So in conclusion, kinship care provides a crucial contribution to the well-being, development, and survival of children across the world. It is a unique yet complex form of care, and it requires a sophisticated response. Children, young people, and parents have much to contribute to meeting their needs, and we should make sure that we consult them when we develop programs to support children and carers in kinship care. Kinship care has a wide community support in most cultures and is very accepted in most cultures. And it doesn't always need to be regulated or formalized, but formalization should be part of a process if it's needed. It shouldn't be a prerequisite for children to be placed in kinship care. And kinship care has multifaceted support needs and which need to be addressed across the different sectors. The guidance is in the process of being finalized. We've already had opportunity to disseminate it at many different conferences, including ISPACAN, BICON in Asia, in the European Union at a symposium there, shortly at a conference in Africa, at the Brazil Colloquium on Kinship Care, which we're doing today. And there will be an online launch and event, which hopefully you will get to hear about when it takes place. And there will also be targeted presentations at regional level, and encouraging other organizations to endorse and disseminate the guidance. To date, we have had endorsements from many different role players. You can see just some of their logos up there, including Terre des Hommes. And as I mentioned, it has been endorsed by SOS Children's Villages, Save the Children, and UNICEF. So in closing, just to share some quotes from some of the children who participated in the consultations. This is one, the first is from a young boy in Malawi. Grandmothers will always look for food for you and share it equally. They will allow you to rest when you are tired. And grandmothers will try and care for you as they would their own children. And the second one is from a grandmother in Australia. We are so happy and blessed in our role as grandparents and carers. This is a joy words cannot fully express. We are much richer for having them in our lives, even with the challenges that come with it. I wouldn't change a thing. Thank you for having me. Obrigado, doutora Suzane. A senhora trouxe, a partir da experiência da construção desse guia, algo que pode contribuir com o conteúdo da discussão desses 3 dias. Eu vou passar a palavra para a segunda palestrante, dentro da perspectiva de que alguns de nós aqui possa trazer algum conteúdo, mais do que fazer qualquer reflexão aqui sobre o conteúdo apresentado. Acho que os participantes poderiam, posteriormente, fazer alguma argumentação e pedir o complemento das informações trazidas. A gente agradece bastante a participação da senhora. E lembrando que ela foi uma excelente palestrante, que nem precisei mostrar plaquinha para ela, altamente organizada. É algo que muitos de nós aqui, eu inclusive, preciso aprender. Então, de imediato, eu convido a doutora Mariana Encarnato para poder falar sobre o tema, o cuidado da família extensa na América Latina. Muchas gracias.
Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, gracias entonces a todos. ¿Aquí? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, entonces buenas tardes a todos y todas. Gracias por esta invitación. Soy Mariana Incarnato y soy la fundadora de Donceles, una organización argentina que trabaja por la reforma del cuidado alternativo a partir de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y también he fundado la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Pero sobre todo soy una activista, trabajadora de los cuidados alternativos hace muchos años, psicóloga, así que voy a hacer esta presentación con una pregunta de base. Creo que lo que Susana y el resto de los disertantes presentó hoy nos da la pauta de que sabemos que el cuidado alternativo en familia extensa es la mejor opción para niños que deben ser separados de su núcleo familiar de origen. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, este sistema no ha permeado suficientemente. Tampoco ha permeado suficientemente el sistema de acogimiento familiar en familia ajena. Es decir, la mayor parte de los países de nuestra región continúa con un sistema de acogimiento residencial basado en instituciones. Es decir, que la desinstitucionalización es una deuda pendiente que tenemos para todos los países de la región. Sabemos además que en nuestra región es la más desigual del mundo, que la cifra aproximada de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el sistema residencial es de 180.000, pero existen muy pocas cifras oficiales sobre la cantidad de niños que viven en familia extensa con una medida excepcional de cuidado. ¿Cuál es la dificultad que tenemos para visibilizar este tipo de cuidado y formalizarlo? Creo que formalizar es la palabra clave para pensar esta transformación. Algunos detalles de países de la región que he relevado buscando, sobre todo, datos actualizados. Colombia, por ejemplo, tiene un sistema de protección en el cual el niño, si posee algún referente familiar extenso, queda automáticamente excluido de la medida de protección excepcional. Chile, que tiene un sistema de acogimiento familiar ajeno bastante amplio, es uno de los países de la región con una tasa más alta de acogimiento familiar en ajena, tiene un enorme problema con la evaluación de la calidad de los cuidados. Es decir, la calidad de los cuidados son malamente monitoreados y evaluados. Argentina recién este año, por primera vez, relevó cuántos niños y niñas hay en familia extensa. Además de los 10.000 que hay históricamente institucionalizados, hay 6.000 más hace años, tal vez, que están con una medida excepcional viviendo en familia extensa y que estaban completamente invisibilizados por los servicios. Uruguay, un país con una buena tasa de acogimiento familiar en extensa, que ha logrado algo importante, que es que la transferencia de recursos que se hace al sistema de acogimiento residencial se haga también al acogimiento en extensa, es decir, que esas familias reciban lo mismo que recibe una institución per cápita por un niño cuando es derivado de este sistema. Es el tercer país en la región con más cantidad de medidas de protección especial. Es decir que, más que mostrar cómo es el cuidado en la familia extendida en América Latina, tenemos que empezar a visibilizar que existe. Y que existe en un sistema informal. ¿Por qué América Latina no puede revertir la mirada que tiene el Estado sobre las familias? Voy a hacer voy a detenerme un minuto acá y voy a
tomar un camino diferente ahora. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a intentar que todo al final tenga un sentido. Porque creo que tenemos que repensar qué significa el cuidado familiar, qué quiere decir lo familiar y qué significa para un niño sentirse cuidado. Quienes trabajamos hace muchos años en los sistemas de cuidado alternativos sabemos que hay muchos modos de llamar al cuidado de base familiar. Acogimiento familiar en familia extensa, especializado, grupal, asistencia para la vida independiente, acogimiento familiar de tiempo parcial, familias solidarias, etcétera, etcétera. La mayor parte de ellos requiere de un tipo de apoyo convivencial 24 horas. Sin embargo, una de estas categorías, asistencia para la vida independiente, nos puede dar muchas claves para ser creativos en contextos como los nuestros, en donde lo que debemos pensar es de qué manera podemos flexibilizar la mirada de los servicios hacia el cuidado para poder darles más formalización y recursos. El apoyo a la vida independiente, aquel que se logra en algunos países, por ejemplo, Argentina, que tiene una ley de apoyo a la vida independiente. Para los jóvenes que están listos para ejercer su autonomía, cuentan con un grado de apoyo del entorno. Es un tipo de cuidado de base familiar no tradicional. Dejarles entonces enunciado ya este contexto que quiere decir cuidado de base familiar no tradicional. ¿Pero qué es el cuidado familiar? ¿Qué hace que un niño se sienta cuidado? La familia es una experiencia y el cuidado es una vivencia amorosa que los sujetos tienen respecto de ser mirados especialmente por alguien. Esto es lo familiar. ¿Qué resulta familiar para un niño o una niña? No es la familia de origen o extensa, es sobre todo la familia comunitaria, que incluye a las anteriores, pero que sobre todo tiene que ver con esas personas que a lo largo del crecimiento le van dando un lugar, sus maestros, sus pares, sus amigos, sus hermanos, sus relativos. Bueno, van a ver que ¿para dónde lo tengo que...? Ahí está. Lo hice desaparecer, era un truco de magia que tenía preparado para ustedes mientras... No soy yo, bueno. No importa, porque son fotos y quería decirles que... ahí está, ahí apareció. Puedo vivir sin mi PowerPoint. Ahí va, muy bien, gracias. Quería decirles que el PowerPoint solamente van a ver algunas frases que son disparadoras de lo que quiero decir, porque me parece que a veces resulta complejo, ¿no? Estar leyendo y escuchando y tratando de estar en los dos lugares al mismo tiempo. Decía que el cuidado, sobre todo comunitario, es el que los niños y las niñas valoran cuando se les pregunta, cuando son separados de su familia y puestos en el acogimiento residencial, como suelen ser los que más extrañan, porque por supuesto, ¿no? Un niño que es maltratado, que es abusado en el seno de su núcleo familiar, a pesar de poder amar a esos progenitores, siente mucho dolor y posiblemente deseo de no estar allí. Sin embargo, sus amigos, la escuela, los vecinos, esas personas con las que diariamente se encuentra y se ve, son las que más extraña y necesita. Es decir, que el cuidado es una función que ejercen muchos. Esto ya lo sabemos, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero cuando los muchos de esa comunidad están estragados, están violentados por dificultades económicas, apremios, violencias, y los niños a cuidar son demasiados, esa comunidad va perdiendo la capacidad de cuidado lentamente. Y intervienen los servicios sociales.
que buscan opciones de cuidado familiar alternativo, pero suelen tener a disposición muy poco apoyo. Los servicios tienen poco apoyo para ofrecerle a las familias y para ofrecerle a esas comunidades. Esto también es evidente. Sin embargo, ese poco apoyo creo que además tiene que ver con dos razones en las que estoy pensando mucho últimamente, que es porque a las familias no se las ayuda porque las familias tienen que ser buenas. Si las familias no son buenas, ¿qué hacemos? Se nos desarma el Estado, ¿no? Se nos desarma todo. Entonces las familias tienen que ser buenas. Si las familias necesitan ayuda es porque no son buenas. Segunda razón es que los sistemas de cuidado y los sistemas de protección son tan rígidos que no permiten flexibilizarse suficientemente como para hacer una lectura de qué tipo de necesidad tiene puntualmente ese grupo familiar en ese momento. Es decir, pasa mucho en Argentina, este tipo de familia no entra en este programa. Tiene que ir al desarrollo social, tiene que ir a la dirección de no sé dónde, no entra en este programa. Este programa tiene unas reglas y en esas reglas la familia que tenemos que ayudar no puede ingresar. Es decir, el sistema actúa de un modo completamente arbitrario. Si un niño sale de casa de sus progenitores y se va a vivir con su abuela, el sistema no interviene. ¿Por qué? Las familias son buenas, lo tiene que ayudar su propia familia. O porque las familias extensas no saben que hay servicios de apoyo a las familias que reciben niños y niñas que vivían anteriormente con sus hijos, sus hijas o con hermanos mayores, etc. Ahora, si el niño es sacado del núcleo familiar y va a la institución de cuidado, ahí el control es total, ¿no? Las residencias ejercen un tipo de control enorme sobre los niños y niñas que viven allí. Esta paradoja no se explica fácilmente por el hecho de que como los sistemas residenciales están financiados por el Estado, entonces el Estado tiene que controlar cómo gasta el dinero. No, no. Hay mucho más que tiene que ver justamente con por qué las familias son enjuiciadas, idealizadas, pensadas como cuidadoras primarias sin necesidad de ayuda alguna. Bueno, ahora ayúdame de nuevo. Ahí está, arriba. Bien. Toda la evidencia indica que quienes han vivido en un ámbito familiar a lo largo de su vida tienen mayor bienestar que quienes no lo han hecho. Al mismo tiempo, hay algo muy bueno que tenemos en nuestra región, que sucede en nuestros países respecto de los entornos protectores. Mientras que las sociedades conocen bien el funcionamiento del cuidado comunitario y lo utilizan, es decir, los movimientos sociales en los barrios populares, los movimientos de mujeres, los apoyos a la violencia de género, los apoyos a los niños y niñas cuyas madres o padres están presos por haber cometido algún tipo de delito, el advenimiento de la diversidad en las familias, todo eso que vivimos cotidianamente en América Latina y el Caribe, cuando el Estado ingresa a intervenir en un caso, se desvanece la red social y comunitaria que estaba constituida. ¿Por qué? Primera razón, porque las familias no confían en los servicios sociales. ¿Se acuerdan que las series es muy común que esté el capítulo donde llega el servicio social y todos hacen como que están ahí, ¿no? Y hacen un como sí, o los adolescentes que están en viviendas de transición no, mi mamá ya se fue, recién ya vuelve, hacen toda una serie de, bueno, no confían en los servicios sociales.
¿Por qué no confían en los servicios sociales? Porque los servicios sociales los enjuician. Es decir, sostienen un ideal de familia que hace que esa red protectora que había en esa comunidad se desvanezca. ¿Cómo los enjuician? Bueno, es difícil, digamos, parecería que los servicios son malos. No, es un problema social que tenemos de idealización. ¿Cuál es el problema social que tenemos? Bueno, miren, en Argentina en 2 semanas va a haber elecciones y entonces ustedes saben que los candidatos a presidentes cuando hay elecciones se muestran mucho con las familias y tenemos uno terrible que se agarró una novia ahora y la muestra en todos lados para que la gente lo vote, ¿no? Esto es muy... ¿Qué mal le hace esto? No, de verdad les digo. ¿Qué mal le hace esto a las familias en dificultad? Todo el tiempo sostiene un ideal de familia que no existe. Por tanto, como ese ideal de familia que se espera no existe, no se aceptan formas nuevas de cuidado que mucho tienen que ver con el cuidado comunitario. El cuidado de base familiar no es el cuidado que sucede en la casa del abuelo o del tío de los hermanos. El cuidado de base familiar es el cuidado que muchas personas pueden dar de modo en alternancia a un niño, niña, adolescente o a un grupo. Ahora vamos a ver si funciona. ¿Funciona? Allá. Bien. En ese desvanecimiento de la confianza en las familias es que creo yo se pierde el ADN que tenemos en América Latina y el Caribe para construir un sistema de acogimiento residencial en familia extensa verdadero, real y nuestro. Si nosotros no rompemos esa forma de pensar lo familiar y le damos a los servicios además trabajadores formados en estas nuevas ideas sobre qué es una familia, entonces no vamos a poder construir un sistema de acogimiento familiar extendido, por más que tengamos un montón de buenos modelos en otras regiones del mundo. Entonces, ayudemos a los servicios a ampliar la mirada. ¿Qué quiere decir esto? Si acordamos en que lo familiar significa sentirse cuidado especialmente por alguien, ¿por qué ese cuidado debe ser necesariamente convivencial? ¿Cuáles son las formas creativas que las familias han encontrado de otorgar ese cuidado? ¿Cuántas veces se le pregunta a una familia que acoge a un niño, ¿qué cree usted que necesita para poder cuidar a este niño? Porque alguna vez alguien dijo, creo que fue Luis Pedernera, lo escuché en una conferencia decir, el dinero debe estar donde está el amor. Sí, pero el amor no es ideal, ¿no? O sea, si queremos que el amor sea perfecto, ya la caída del amor romántico nos debería servir para eso, para darnos cuenta de que querer a alguien no significa poder cuidarlo las 24 horas de un modo estoico, lo que se le pide muchas veces a las abuelas, lo que se le pide muchas veces a familias que ya tienen hijos e hijas propios y que reciben por ahí un grupo de 4 o 5 hermanitos que son de una hermana o de un hermano que tiene problemas de consumo. Entonces, si pudiéramos invertir esta lógica y pensar que las personas con capacidad de cuidado son la familia de alguien, entonces la familia se transformaría en algo mucho más amplio que lo que es. Y digo en términos cuantitativos. Pero además, ¿cómo se acompaña a esas familias o a esa comunidad? Además de las visitas, además de el acompañamiento técnico, que es importantísimo, con recursos económicos. Yo no conozco ningún niño separado de su medio familiar cuyos progenitores sean pobres y tengan una familia extensa rica. No sé, a mí no me tocó nunca, ¿no?
Y entonces después hay que comprar colchones, hay que comprar camas, hay que comprar útiles, hay que comprar mochilas, y esa familia se tiene que ir a buscarlo al programa de desarrollo social que está a 5 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros de donde está su casa. Es decir, los servicios con los que cuentan los trabajadores que están en el territorio suelen ser muy magros, no tienen capacidad de decisión para otorgar, por ejemplo, fondos para que se usen de modo discrecional según la necesidad de ese grupo o de esa familia. ¿Qué significa esto? Que los niños desprotegidos viven en familias desprotegidas. Tampoco estoy diciendo nada que ustedes no sepan hasta ahora. El Comité por los Derechos del Niño acaba de sacar una aclaración sobre su artículo 5, el artículo de la autonomía progresiva, que me parece muy importante. En este sentido, lo que dice es que para tener una mirada holística e integral sobre la autonomía progresiva, no hay que otorgarle un poder excesivo ni a las familias ni al Estado. Es decir, que el equilibrio entre la voz del niño, lo que la familia piensa y lo que el Estado piensa, es el único elemento que puede hacernos realmente tomar decisiones que prioricen el interés superior. La autonomía progresiva es un concepto maravilloso. ¿Qué quiere decir? Que los servicios tienen que escuchar a los pibes, porque los servicios, o sea, si los servicios no escuchan a los pibes y no los escuchan progresivamente en relación a su autonomía, el interés superior entonces está evadido. Entonces, alimentar el interés superior, que finalmente y al final del día es por lo que estamos acá, porque así estamos mandatados, o sea, no digo, cuando a veces yo escucho es un caso a caso, sí, es un caso a caso dentro de un marco, no es un caso a caso que, ¿no? Porque así se cometen barbaridades, por ejemplo, con algunas comunidades extremistas religiosas, etcétera, ¿no? O sea, es un caso a caso en un marco. Alimentar el interés superior en este sentido quiere decir que hay que preguntarle al niño qué piensa sobre los problemas que tiene. No solamente a dónde te gustaría ir. Si te gustaría ir, porque el chico puede decir que quiere ir a un lugar o a otro, sino qué piensa sobre los problemas que tiene y cómo resolverlos. No me quiere el proyector, pero yo lo voy a convencer. Bien, una más. La última, por favor, una más. Bien, para terminar, un poco hasta cuándo y hasta dónde son las dos preguntas que me parece nos tenemos que hacer sobre la urgencia. Además de la inversión baja que se hace en los sistemas de acogimiento familiar respecto del acogimiento residencial, me parece que hay un enorme déficit en cuanto a la corresponsabilidad del cuidado. Es decir, las oficinas y los organismos de niñez parecería que son responsables de todo lo que le pasa a ese niño, niña y a esa familia, y esto no es así. Voy a dar un ejemplo muy frecuente, lamentablemente, en nuestra región. Cuando una familia que cuida a un niño que no es de su núcleo de origen o a un grupo de niños, cuando un miembro de esa familia pierde el empleo, esa familia sufre
muchas veces una desarticulación muy grande de su capacidad de cuidado. Los servicios de protección de infancia no pueden darle un empleo a esa persona que perdió el empleo. Tienen que poder contar con un servicio articulado en donde educación, salud mental y empleo sean los tres pilares de la corresponsabilidad parental. Los servicios de protección de infancia hacen muchas cosas, pero están muy solos, no alcanza. En Argentina hay un montón de mesas interdisciplinarias, asambleas, plenarios, entonces vienen, se sientan, muy bien, vivienda, muy bien, y después les levantás el teléfono para pedirles un cupo prioritario porque tenés una familia que está en situación de calle y apaga y vámonos, como dicen los españoles, ¿no? Es decir, la sociedad no considera que la responsabilidad parental del Estado tenga que ser distribuida en términos de responsabilidades. Y este es un gran problema, y es un gran problema para los sistemas, por eso no son integrales. Nuestra región sigue estando acorralada por la pésima calidad del cuidado alternativo que otorga. El diagnóstico está claro para los estados. Los efectos de la institucionalización son devastadores. ¿Por qué, entonces, si la Convención dice que la familia es el ámbito natural de crecimiento de un niño, no hacemos más esfuerzos por construir estos sistemas? Creo que la sociedad civil y los movimientos de lucha no han apoyado suficientemente este reclamo frente a los estados y que es la deuda que tenemos pendiente. Familias reales, familias posibles. Gracias. Obrigado, doutora. A palestra que nós acabamos de ouvir me levou a muitas memórias antigas. Já estou com 56 e pude lembrar de experiências de Belo Horizonte, mas também me remeteu a algumas experiências bem recentes. Se eu tivesse que destacar aqui, e aí eu vou passar para vocês questionarem ou solicitarem mais informações das duas exposições, se eu tivesse de destacar algo, eu destacaria a palavra formalizar, que foi citado nos dois contextos, né? Porque recentemente, através de ações de resposta humanitária em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, eu tive a oportunidade de identificar algumas famílias que se autoajudavam em função da necessidade da empregabilidade, do trabalho, de retomar as vidas, de famílias que se ajudavam no sentido de cuidar das crianças umas das outras, né? E aí a gente pensa o quanto essas crianças podem estar protegidas e o quanto, em termos de política pública, nós poderíamos contribuir no sentido de levar o aporte necessário para que essas crianças, dentro da própria comunidade e com os recursos existentes dentro da própria família e dentro da própria comunidade, eles possam alcançar a resposta necessária para as suas necessidades. Mais que alguém externo chegue para poder dizer faça isso ou faça aquilo, a comunidade ela tem recursos necessários para poder encontrar os caminhos. Porém, sabemos nós que muitas famílias necessitam também de um apoio que pode vir de maneira técnica, metodológica, de conhecimento das legislações, para poder apoiar. E mais recente ainda, em Brasília, trabalhando com a população migrante e refugiada, a gente tem uma criança que precisava fazer um processo cirúrgico, em que a mãe acolhida tinha duas crianças, uma bebê, essa que sofreria a cirurgia,
e uma outra de 6 anos, 5 para 6 anos. E a equipe técnica sentada para poder discutir quais as possibilidades do cuidado dessa menina que ficaria dentro do acolhimento, quem é que seria o responsável, quem tomaria as medidas, etc. E no diálogo que a gente fez, eu fiz a pergunta, mas vocês já conversaram com a mãe? Ela já propôs alguma alternativa antes da gente propor algo vindo de nós? E justamente quando eles chamaram a mãe para conversar, ela já tinha a solução A e a solução B, que na verdade a gente teve a oportunidade de dialogar para poder validar e reforçar aquilo que a gente tinha como preocupação. Então, nesses 2 casos citados, a própria família tem o recurso necessário para poder encontrar a resposta. Às vezes, através do trabalho técnico, ela vai encontrar o aporte ou o reforço necessário para que aquilo que ela está imaginando como uma boa ideia possa se concretizar de fato. Então, queria agradecer demais a apresentação de vocês e queria deixar aberto aqui, principalmente para o público que está mais próximo de nós aqui, se alguém quiser fazer uma provocação, uma pergunta, aprofundar o tema aqui, que sinta-se à vontade nesse instante. Tá. Yo quiero hacer una aclaración, ¿puede ser? Una pequeña aclaración que me parece importante. En función de lo que decís, por supuesto que siempre vamos a trabajar sobre la prevención de la separación. Creo que estás hablando de la prevención de la separación, ¿no? Es decir, cuando realmente logramos que no haya una medida excepcional de cuidado. Ahora, cuando hay una medida excepcional de cuidado, ¿no? ¿Cómo priorizamos la respuesta de base familiar y comunitaria? ¿No? Porque sí, son 2 terrenos muy cercanos, pero no son el mismo. Quer complementar ou falar? Não. Então, dado que ninguém tem nenhum questionamento, não gostaria de... Na sala de cima e na superior, alguém tem algum conteúdo que gostaria de trazer? Daisy creo que tiene. A Daisy? A Daisy aqui. Olá, eu sou Deise Bernardi, de São Paulo, do NECA e do Movimento Nacional. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a formalização que você provocou, que existe um estudo feito em processos judiciais brasileiros aqui pela Universidade Federal Fluminense, que demonstrou que havia uma circulação de crianças com cuidado de base comunitária, e tal como a Suzane nos trouxe da África e que Mariana nos proporcionou. Entretanto, na medida em que foi necessário formalizar a guarda para um parente ou para alguém da relação afetiva, essa circulação parou de acontecer. Então, a formalização da necessidade de uma guarda foi diminuindo a possibilidade da circulação das crianças e do cuidado comunitário. Então, a pergunta né, como estimular o cuidado comunitário, de base familiar e comunitária, sem a necessidade da formalização? Oi, meu nome é Angélica, então eu faço parte da equipe estadual de proteção especial do estado do Rio Grande do Sul. E uma das questões assim que também fica para nós tem essa, em contrapartida, né, tem essa questão da formalização, ela acaba às vezes
as famílias acabam se afastando desse cuidado por conta da formalização. Mas, ao contrário, a gente também percebe que, quando não há uma formalização, esses cuidados nem sempre são os ideais também. Então, a gente tem, digamos assim, um contraditório, né? Em que medida nem tão ao céu e nem tão à terra. Então, qual é esse caminho do meio mesmo? Porque a gente quer que as crianças, né, continuem na sua base comunitária, mas também não de qualquer forma. Elas precisam ser cuidadas e cuidadas adequadamente. Então, a gente, nesse momento, eu não vou saber dizer, mas a gente tem um histórico de cuidados alternativos no Rio Grande do Sul que desencadearam muitas questões, até mesmo de trabalho escravo. Então, acho que a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, para que nós possamos, de fato, ter parâmetros de como tentar organizar, digamos, uma política que apoie esse cuidado, né, em famílias extensas e que seja de forma responsável. Eu acho que ambas podem tentar responder e trazer elementos aí que contribuam. Tem mais uma pessoa, então? Só um instante, que aí a gente faz um bloco. Boa tarde, meu nome é Andresa, eu sou assistente social, trabalho aqui na Secretaria de Assistência do município do Rio de Janeiro. Eu gostaria que as palestrantes pudessem dizer para a gente, dos países, né, onde vocês acompanharam, fizeram a pesquisa, qual é a equipe e onde é o acompanhamento do programa Guarda Subsidiada, né? Onde está situado o programa e se existe uma equipe específica para execução desse programa nos países que vocês acompanham. Mais ninguém? Então, acho que a gente pode iniciar. Quem começa? Pode ser. Bueno, Daisy plantea un gran dilema. Un gran dilema porque justamente la guarda es una garantía de derecho. Yo no soy abogada, pero una medida excepcional de cuidado y una guarda otorgada a un miembro de una familia extensa es una garantía para el niño. Cuando eso no está, este es el dilema. Puede haber cuidado, pero a veces el riesgo es muy alto de perderse ese cuidado. Entonces, cuando la decisión de tomar una medida excepcional de cuidado está dada, lo más importante es la transitoriedad de la medida. Es decir, la transitoriedad y no sacar al niño de su núcleo convivencial, ¿no? Es decir, construir una medida por un tiempo determinado en la comunidad en la que está. Ahora, con las familias extensas, las guardas a veces se hacen, terminan siendo de larga data, es decir, se vence la medida y el niño continúa con sus abuelos o con sus tíos o con quien sea, porque naturalmente es la decisión, digamos, de ese niño y de esa familia, en tanto el núcleo de sus progenitores no puede recibirlo. En ese caso, cesa la medida excepcional y se pasa a otra figura legal, según en cada país, de un tutor, etc. Lo que no tiene que modificarse es el tipo de ayuda que la familia recibe. La familia extensa tiene que recibir ayuda siempre y cuando, hasta el momento en el que ese niño o niña sea mayor de edad. La ayuda que requiera, porque si no volvemos a pensar en que los programas tienen que ser compartimentos estancos, que entonces si está acá, esta es la dificultad, ¿no? O sea, y por supuesto, no vamos a tomar medidas excepcionales de cuidado como si fueran pan caliente, ¿no? Porque ya sabemos que después eso es un problema casi imposible de revertir. Pero sí, cuando esa medida se toma y ya no estamos en el terreno de la prevención de la separación, entonces ahí
los servicios tienen que tener como máxima no retirar al niño de su núcleo convivencial. No sé si con esto respondo algo. My translation switched between English and Portuguese somewhere in the middle of Mariana's reply, so I may repeat some of what she said. But around the question of formalization, and particularly where kinship care may be culturally normative, and this idea of it disrupting that natural flow of the care, it's a very interesting question, and not an easy one to answer, but I think that there are some parameters that help us think about that. So the first is to think of formalization as something that can happen in degrees. It's not black or white, so there can be stages of formalization. And that those different stages will depend on the way families are viewed. Mariana mentioned, what makes a family? What is a good family? So how are families viewed within your context, I think has a big impact on how we think about formalization. It's also dependent on the strength of your child protection system. So in countries where that system is not well developed, perhaps formalization is safer for children, because if you can't be assured of the fact that the child will be referred into a protective system if there is a problem, then more monitoring might be needed of that type of placement. The challenge is that in many countries where children live in kinship care in informal systems, that child protection system is often the least developed. So those are some of the challenges that many countries might face. But also to think that support to kinship care doesn't need to equal formalization. So for example, in South Africa, where I come from, we have a grant that's called the Child Support Grant. It's quite well studied all over the world. I think we have about 18 million children in the country, of which just under 13 million receive that grant. And that grant isn't dependent on the caregiver, it's dependent on the child. So it's designed specifically to follow the child. And the child does not need to be formally placed in your care by, and when I say formally, it doesn't need a court order. They don't need to be placed by a court order in the care of that person. As long as that person can prove they are the primary caregiver of that child, they will receive that cash transfer, that grant for the child. So that's a way of supporting children in a kinship care context that isn't necessarily formalized. That caregiver may not have parental rights and responsibilities legally for the child, but she can still receive that support. Likewise, she can still approach a social worker and ask for assistance with issues of parenting, and that support will be provided irrespective of whether she has parental rights and responsibilities for the child. And then in terms of the question around follow-up, also a really good question. And yes, I think it depends absolutely on the context. I can speak, for example, I can talk about Zimbabwe, where I know that their social workers are very, very scarce. So they don't have a very well-developed social services workforce, but they do have a lot of community workers who can help with monitoring of those placements and making referrals where it's needed. But again, that's a country where kinship care is very culturally normative. And so priority is given to making sure that they're monitoring those placements to address issues of risk. In South Africa, we wish we had a more developed social services. We have very good practice, but for example, our caseloads can range between 200 and 300 children per case per social worker. So whilst we have good policies and procedures and practices, actually in reality, our monitoring of children, I know, I know. When we came to Brazil in 2016, I think it was 15 in the foster care system. They had a caseload of 15 children. I don't know if that's still the case, but we couldn't believe it when we compared it to 200 in South Africa. Yeah. I'm not sure I got what you said.
Anyway, so yeah, I think it just depends on how well developed that system is. Obviously, that's the gold standard, to be able to follow up and monitor. But having said that, we do know from research in South Africa that most children living in kinship care are in secure, well-loved, well-cared for placements. And they don't necessarily need child protection support, but what they do need is financial assistance and often parenting support, particularly in like skip generation households. Yeah. Então, para finalizar, pensando aqui que para poder construir os entornos seguros, a gente tem que pensar realmente em como o poder do Estado pode contribuir nesse processo de desenvolvimento, dentro da perspectiva financeira, né? Porque muitas das vulnerabilidades sofridas estão diretamente relacionadas à questão financeira, da incapacidade econômica das famílias. Então, criar possibilidade de entornos seguros implica num processo de participação da população, da sociedade, dos técnicos, porque, como dito na mesa pela parte da manhã, quando a gente fala do plano plurianual, onde a gente está prevendo recursos financeiros para os próximos 4, 6 anos, quanto mais a gente se apropriar desses processos, maiores as possibilidades de participação e maiores possibilidades de fato alocarmos recursos necessários para o desenvolvimento de todas as políticas públicas que possam garantir a prioridade absoluta do cuidado da criança e do adolescente e, dessa maneira, evitar o acolhimento de crianças e adolescentes sem necessidade, porque muitas vezes acontecem dessa maneira. Tem uma última pergunta aqui, cadê? Estela Argolo, assistente social, trabalho no CREAS Brasília. Suzane, não ficou claro para mim se, no caso do ser cuidada pela avó materna, há necessidade de guarda. Lá na sua fala, eu fiquei na dúvida de formalizar, no caso, a guarda. Porque para a gente aqui, mesmo sendo avó materna, que já cuidava da mãe da criança, né, e continua cuidando da criança, para ela levar ao médico, né, na política de saúde pública, ela precisa ter uma guarda para apresentar. E com vocês, não. Yeah. I think because in South Africa we inherited a system when apartheid ended and democracy started, where many people were not officially documented, so they may not have had a birth certificate or an identification document. It meant that we had to adapt some of our systems to take that into consideration, because otherwise large numbers of people would be excluded. And in fact, as we've progressed, it has led to historical exclusion of people, because from the times of apartheid, people didn't have their documents, and so that's perpetuated then into their grandchildren's lives. So the ideal is that a grandmother would apply for guardianship, but there are quite a few barriers to that. The first is that many people are not aware of that, because in some ways we've allowed this informal system of lack of documentation to continue. We perpetuate this idea that we don't need to formalize things in a legal way. So a child can go to school, they can get medical support within the government system, not in the private system. They can be added to a funeral policy, they can receive a social grant, all without formal parental rights or responsibility.
So you can add any member of your extended family to your funeral policy, whereas in other countries, I think that probably wouldn't be permitted without some form of official document showing some kind of tie. You just need their identity number. There is also a challenge that guardianship can only be obtained in the High Court. And to access the High Court, you would need to go to a provincial, a capital city or a big city, whereas other issues relating to children are done in the children's court, which is at a district level. The High Court is only in one place in the province and means you may have to travel a long distance. And so it's become a challenge. We are trying to get that changed in legislation to say that guardianship should be applied for in the children's court so that more people will apply for it. And then the other challenge, which probably doesn't relate to too many children, is that the way that we interpret our legislation means guardianship is only to a female. So if you are a father or a grandfather looking after a child, your access to that guardianship, although technically legally is permitted, requires quite a battle. So that's also another area of exclusion. Obrigadíssimo a todos. Tinha mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta, porém, o tempo está escasso e a gente precisa passar para a próxima mesa. Se você puder direcionar depois a pergunta para a pessoa e dialogar, eu acho que seria importante em função do horário, senão a gente vai atrasar a próxima mesa. Queria agradecer a apresentação de ambas, agradecer muito a vinda de vocês, com toda certeza contribuiu e bastante com as reflexões que a gente vai fazer ao longo dos 3 dias. Obrigadíssimo. Thank you. Obrigado. Sim, sim. Em Argentina.
Assim é nova, né? Boa tarde a todas e todos e todes. Vamos continuar aqui no nosso colóquio, pedindo às pessoas que retomem os seus lugares para a gente não se atrasar, né, mais. Mas antes, eu vou fazer uma rápida apresentação e dar alguns informes, tá? Meu nome é Eliana Olinda Alves, eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio, atuo como equipe técnica na Coordenadoria da Infância, sou uma mulher negra, de pele clara, como se chama no Brasil, parda, tenho cabelo cacheado e branco, estou de azul, não pela vitória do Fluminense, porque eu não tenho nenhum time de futebol, mas coincidência, estou de azul. E vou mediar essa mesa, que é uma mesa muito interessante, onde nós vamos ter a oportunidade de pensar a questão das famílias em movimentos, né, entre fronteiras e culturas. Mas antes, eu gostaria de dar 2 informes importantes. O primeiro, que as perguntas serão encaminhadas à mesa de forma escrita, tá? Então, a gente tem aqui todo o pessoal de apoio da Emerge, que mais uma vez a gente agradece, a Elina e toda a equipe que estão aqui nos apoiando. Então, as perguntas serão encaminhadas à mesa por escrito. A outra coisa, um outro informe, é para os tradutores. Algumas expressões estão sendo traduzidas de um jeito não muito adequado. Por exemplo, vocês receberam um glossário e tem algumas observações. Por exemplo, cuidado de crianças e adolescentes na família extensa, quando o palestrante em inglês chama kinship care, né? Então, você vai traduzir por cuidado de criança e adolescente na família extensa. Quando o palestrante falar residential care, significa acolhimento institucional. Foster care é acolhimento familiar ou serviço de família acolhedora. Kid care, família ampliada. Formal kinship care program, guarda subsidiada. Perdão, não falo inglês, então estou só aqui remediando um pouco. Quando falar formal kinship care program, é família guardiã. Então, vocês estão com o glossário e a gente pede um pouco de atenção em relação a isso, que é para a tradução sair correta, né? E a gente evitar confusões nos significados dessas palavras. Bom, sem me demorar mais, como falei, essa mesa vai falar de famílias em movimentos entre fronteiras e culturas. Já vou fazer a composição da mesa, então, nesse momento, eu chamo Sabrina Titarenko, mestre em Direito Internacional e Europeu, trabalha na Secretaria-Geral do Serviço Social desde 2015, iniciou como assistente de projeto do Programa Internacional de Mediação Familiar. Atualmente coordena o desenvolvimento da rede de parcerias, fazendo manutenção diária aos seus membros e harmonizando procedimentos internos. Sabrina, por gentileza. Nós vamos ter outra palestrante, Caroline Hussmann, mas a Caroline já entrou, né? A Caroline está virtualmente. A Caroline vai falar sobre o acompanhamento à família extensa entre fronteiras, a experiência inglesa e brasileira. A Caroline é do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias e do Escritório de Washington para a América Latina, Serviço Social Internacional e Inglaterra. Bem-vinda, Caroline.
Convido o Raul Batista para sentar-se à mesa. O Raul é psicólogo da Associação Brasileira Terra dos Homens, especialista em atendimento sistêmico de famílias e redes sociais pela PUC Minas Gerais, especialista em gestão de projetos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mediador do conflito pelo programa Polos de Cidadania da Universidade de Minas Gerais, membro da Associação de Terapia de Família, associado do Reciclando Mentes, membro do Grupo Gestor do Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e, como eu já falei, psicólogo, assessor técnico da Terra dos Homens. Obrigada. Para falar sobre a abordagem intercultural sobre proteção na família extensa, convido a Meredith Kirulai, psicóloga com mais de 30 anos de experiência em bem-estar infantil e familiar, membro honorário da Universidade de Melbourne, na Austrália, consultora em serviços humanos. Após muitos anos trabalhando como psicóloga infantil e familiar e serviços comunitários, seus projetos de pesquisa e consultoria se concentram em crianças e famílias vulneráveis e cuidados fora de casa, especializando-se em cuidados com família extensa. Bem-vinda, Meredith. Por fim, compondo a nossa mesa, o Jonathan Hanai, que vai falar para a gente sobre uma visão antropológica sobre as famílias extensas no Brasil. O Jonathan é antropólogo pela Universidade de Columbia, em Nova York, pós-graduado em Direitos Internacionais da Criança pela Universidade de Genebra, nesse momento secretário-geral da ACER Brasil e consultor internacional na área de cuidados alternativos para crianças sem cuidados parentais, especialmente com foco em desinstitucionalização e cuidados na família extensa. E consultor da Children High School Foundation, assessor parlamentar de Lord Hanway. Está muito pequeno aqui, Jonathan, muito... Pronto, obrigada pela gentileza. Bom, então, nesse momento, seguindo as falas, acho que a gente pode seguir e convidar a Sabrina. Sabina. Sabrina? Sabina. Sabina, desculpa, Sabina. Para ser a primeira a falar na mesa, pode ser? Passo a palavra para você. Sure. Hello, everyone. So my name is Sabina Titarenko, and I am the Director of Network Development and Training in the International Social Service at the General Secretariat. So I'm passing the warmest regards from the Secretary General, Jean Ayoub, who unfortunately couldn't come today. So I'm replacing him. So can I have a... Okay. Thank you. So, before talking about the work across borders, I would briefly introduce you the International Social Service, or ISS, so you have an idea why we are talking about cross-border work now. So ISS is an international NGO present in 120 countries. It was founded in Geneva in 1924, so we're almost 100 years old, and we will celebrate our 100th anniversary next year. We have more than 600 social workers, professionals, and lawyers working worldwide in our members. And around 75,000 families are assisted globally each year. So cross-border social work is the central activity of ISS. Our members provide psychosocial and legal assistance to families and children separated by borders. We put specific emphasis on protection of children in vulnerable situations or deprived of their families, such as unaccompanied or separated children on the move. And on top of that, our members provide multidisciplinary support to adoptees and their adoptive or birth families prior to, during, or after the search for origins and reunification processes. So let's now
dive into the main topic, which is working across borders and why it is important. So why we are talking especially about the cross-border aspect here. So migration flows usually refer to a number of migrants entering or leaving a country during a given period of time. So contemporary migration patterns are impacted by different factors such as policies in the countries of origin or destination, work or education opportunities, family reunification, or humanitarian situations. So people are moving a lot these days and establishing families across national borders, cultures, and languages. Those families encounter social issues with this additional complexity of a cross-border nature. So in brief, cross-border social work undertaken by specialized professionals from transnational organizations bring a global perspective to this work, encourages collaboration, addresses inequalities and divergences, and as important, it influences policy development. Cross-border social work plays a crucial role in addressing various social issues that go beyond national boundaries. It creates positive social change in an interconnected world, and specifically in child protection and child migration, just to name a few. So what exactly the advantages of working across borders? Cross-border social work offer a larger understanding of social issues, as it requires professionals to consider cultural, economic, and political differences between the countries. This global perspective helps identify common challenges from a wider lens and develop effective solutions applicable across border. Working across borders fosters collaboration between professionals from different countries. This allows for a fluid sharing of experience and best practices, as well as innovative approaches. And global collaborative efforts bring diverse perspectives together, leading to more comprehensive and impactful interventions. Experts from different countries can learn from each other by sharing their experience. So, for example, through conferences as this one that we are present today, but also through direct cooperation for concrete cases or projects. Cross-border work needs, encourages, and promotes collaboration and partnership between organizations and professionals, but not only from different countries, but also from different sectors. So, for example, from child protection or alternative care, or it also brings together NGOs, governmental authorities, and judiciary. This, in turn, builds lasting alliances which provide care and aid in a much more efficient and timely manner. Cross-border collaboration acknowledges and addresses disparities and inequalities. Many social issues such as poverty, migration, human trafficking, and environmental degradation are interconnected and transcend national boundaries. On a transnational level, open collaboration and innovative initiatives contribute effectively to focused research, policy development, and advocacy efforts at national and international levels. So, for example, by promoting protection of children's rights and families along migration routes, ISS people influence policies and contribute to enhancing awareness. Professionals of our members create lasting systematic change. And last but not least, cross-cultural bridging. So social workers, environmental experts, policymakers, humanitarians, just to name a few, become skilled in cross-cultural awareness and approach. They can act as intermediaries between migrants and receiving communities, for example,
They can facilitate dialogue and understanding by bridging cultural gaps and promoting integration and social cohesion. So what's factors to take into account when considering cross-border work successful? It is important to promote open collaboration in communication, which will help to ensure that all parties involved have a common understanding of goals, objectives, and expectations. And this point is also directly linked to the next one, that trust and cultural sensitivity go hand in hand. To build lasting trust, we need to organize and recognize, respect cultural differences, and promote an inclusive work environment. Focusing on alignment of objectives. It is important to agree on shared objectives among all participants, making sure that everyone is working towards a common purpose, and it is actually a crucial point. Ensuring compliance. Understanding and complying with the legal and institutional frameworks of the involved countries. Then we have parity in resource allocation. So fair resource allocation is key for successful cross-border work. This includes funding, manpower, and constant monitoring to make sure resources are invested according to the needs. So being open and adaptable, cross-border work requires flexibility and adaptability due to diversity in the legal, cultural, and administrative systems. Here also we mentioned mediation-based approach. So when we talk about a cross-border social work, a mediation-based approach could be used, especially when there is a child in question. So it means that the professional working with families stays neutral and helps parties to find a solution suitable for everyone, bearing in mind the paramount importance of the child's best interest, if applicable. And last but not least, evaluating and learning. So regular monitoring and evaluation of cross-border work, as well as engagement with beneficiaries. So this will help measure progress, identify challenges, and learn from experiences. So here you can see the examples of cross-border social services that ISS provides. So I will just go quickly through them. Child protection, child abduction, adult protection, family welfare, pre and post-adoption, and surrogacy. And one of them, as you can see here, is kinship care. So as these 3 days, we discuss and highlight the importance of kinship care, we acknowledge that this alternative care practice gives the possibility for children to remain within their extended family, and it respects the child's right to family life and maintain family links. This gives the child an opportunity to maintain their identity. So all professionals working on these cases should explore all possible solutions that allow a child to remain within their extended family, including any potential family placements overseas. So here I would like to give you an example of a case ISS members had, which illustrates well a cooperation across borders in the children's best interest. It was a case between Lebanon and Canada. So Karim and Ziad are the sons of two divorced Lebanese nationals. The mother had addiction problems and lost custody on the children, and the father remarried a Lebanese woman who also had a Canadian passport, and then 4 of them went to live in Canada. So following a severe quarrel between the father and his wife, the father was imprisoned and the children were placed in foster care by the Canadian central authorities.
And the father then asked for the return of his sons to Lebanon to live with their paternal grandparents. So in this case, ISS Canada was contacted by the Canadian Central Authority to assess the situation of the extended family in Lebanon through ISS Lebanon organization Himaya. So after several meetings with the grandparents, ISS Lebanon social worker and legal assistant verified the willingness and capacity of the latter to accommodate the children. And then ISS Lebanon also helped the grandparents to find a school, arrange their house, and prepare the trip to Canada to get the boys. So the social workers supported the family during the whole transition phase, and furthermore encouraged the grandparents to maintain contact with the children's mother in Lebanon. So the grandparents expressed their gratitude to the ISS teams, both in Canada and Lebanon, for having enabled their grandsons to return to a family and caring environment. So here, this is just one of the multiple kinship care cases our members manage. So our colleague Mariana Incarnato from Argentina, being ISS member, also just talked to you about their experience in Latin America. And I'm sure that my colleagues from ISS members, so Caroline from the United Kingdom, who joined us remotely, and Raul from Brazil, who will talk just after me, could give you much more of the details of concrete cases and share their experience. So my presentation is more like an introduction to their presentations. And here's just a small message from Jean to everyone, to this meeting, and personally to Claudia. Thank you. Obrigada, Sabina. Cumpriu o tempo regular, assim, de forma muito preciosa. Aproveito para já lhe apresentar o seu certificado. E é interessante que na fala da Sabina a gente pode ver alguns aspectos importantes desse trabalho tão complexo, né? Que se a gente trabalha com famílias num contexto próprio, ela não se deslocou, ela está naquele contexto, já é bastante difícil. Imagina a gente pensar em famílias ou grupos familiares em movimento, atravessando fronteiras, sejam, né, nacionais ou transnacionais, advindas desses contextos os mais difíceis possíveis, né? E me parece que, para além dos contextos que você elencou, tem também o contexto daquelas famílias que precisam se deslocar também por problemas ambientais, né? Secas, queimadas, enchentes, etc. Quer dizer, mais um agravamento da situação dessa família e dessa criança. Te agradecemos muito pela tua contribuição e passo a palavra agora para Caroline Hussmann, já está aqui conosco na sala virtual. Não sei se a Caroline está nos ouvindo bem. Seja bem-vinda mais uma vez, Caroline, a palavra é com você. Caroline vai nos apresentar aqui o trabalho da experiência inglesa e brasileira, acompanhamento à família extensa entre fronteiras. Obrigada, Caroline, pela tua participação. Thank you so much, and my thanks again to Claudia and to the other organizers for inviting me and for allowing me to join virtually. I am so sorry that I couldn't be there with you in person. Trust me, I wish I were, but I'm not, and I hope I can share with you something that is of interest. I would like to share some content. My slides, if the host could allow me to do so, that would be wonderful. O pessoal da técnica, do apoio, a nos ajudar. É preciso deixar a Caroline como co-host pelo Zoom, tá? While that's happening,
I will carry on. The first couple of slides you won't necessarily need to see, and I know everybody's pressed for time. But just to let you know, I know I've 20 minutes. There's quite a lot to cover. I will try to speak slowly for the translators, of course, but unfortunately, it means that it's just skimming over the surface of some very interesting work that we do in the UK, which is covering cross-border kinship care, so placing a child from the UK with family members in another country. I know that earlier we heard about kinship care within national and domestic settings, but really I'm looking at international settings and what good practice looks like in those cross-border cases and cross-cultural cases. I can see I can now share my screen, which is wonderful. So I'm going to do that. Hopefully you can see this, and I will start at the beginning, not the end. If the panel could just nod their heads if that's sharing all right, so I can see you. Fantastic. Thank you so much. All right, let's see. So who is CFAB? Children and Families Across Borders. Our vision is really to see a world where the complexity of migration and international separation does not deny children in need the right to care, protection, and a safe family environment. And to do that, we use our expertise to ensure that children who have become separated from their families across international borders are given care and protection no matter where they come from. I think it's probably worth pointing out our context in the UK. So the UK is an incredibly international country. If you've ever been there, 1 in 3 children born in England and Wales have at least one foreign-born parent. So many children that come into the care system or into contact with the state authorities will have family members overseas. So as the only UK charity with a qualified team of international child protection professionals, we help children with vulnerabilities reunite safely with family, working in collaboration with a variety of agencies. We exist to ensure that every child in the UK has a right to care, protection, and family life, no matter where they're from. We work in over 130 countries, both as the UK member of International Social Service, which we just heard about, as well as through Family for Every Child. I know many members are here today as well, and the Global Social Service Workforce Alliance. I know they're represented as well there today, and other independent partnerships. I won't tell you too much about those networks because I think you probably will have already heard about them. So why did we develop a guide to international kinship care? Well, we've had decades of seeing things go wrong in the UK, children being placed with families where they shouldn't have been placed with those families, or children being placed with families following incorrect procedures. So there has been family breakdown. And in 2018, we received funding to look into what constitutes good practice in international casework and what were we seeing in our own casework. So we examined 200 cases of children who had come into the care system and who had family members overseas. And in that, we found that 1 in 3 international placements led to a child being placed with family. However, that's probably an underestimation because in 45% of the cases, the outcome was unknown. So if you exclude that 45% and just look at the cases where we were able to discover the outcome for the child, if they were placed with family members overseas, there was a 50% placement rate. So the conclusion that we can take away from that is that international family placements are viable options for any country. The most important thing is figuring out what good practice looks like for that. So,
Sorry, I'll just note the slides seem to be skipping, giving me every 2 slides. So I'm trying to put content, every two slides content into 1 slide. I'm not sure why that's happening, but we will carry on. So I mentioned that somewhere between 30 and 50% of the cases we examined resulted in a child being placed with family members overseas. We also found that when a child was placed with family members overseas, there was a 10% rate of breakdown in the families. So the children were placed with family members overseas, but then the family overseas was unable to care for the child past a 2-year point, and the child entered into the care system in that destination country. However, the good news was that the cases where we saw that family breakdown occur could have been prevented. So there was a risk of placement breakdown, particularly where the court order was not mirrored, so it was not recognized in the destination country, and the parents tried to remove the child from the kinship carer's care, where the carer was unprepared to manage the child's challenging behavior. You can imagine if a child is unable to be cared for by their parents and is taken into state care and then travels to live with family members overseas, it is an incredibly traumatic journey for them. They're processing a lot of emotions through that, and they may have underlying vulnerabilities as well. It is really important to prepare family members, certainly in a domestic or national setting, but definitely in an international setting, how best to care for the child when they receive them. And we also found that carers struggled to apply appropriate boundaries between contact, for the contact between the child and the parent. That was particularly true for grandparents. I know we heard earlier about grandmothers in particular taking care of grandchildren, and we found that grandparents struggled to set boundaries with parents that may have had a history of abuse or neglect or drug misuse, violence, etc., and deny the parent contact with the child. So a big takeaway from the research that we did was the sheer variation in quality between the local authorities in terms of their knowledge of how to go about placing a child with family overseas, as well as their resource and in the level of any post-placement support offered to the child. So we heard earlier about the case of South Africa and how support for child with kinship carers follows the child. It would be interesting to discuss more whether that would be true if the child then moved overseas. I know that's a debate that is happening now in the UK. If support follows the child, does that extend to the child moving overseas? So local authorities and other organizations are all doing things differently. So the real question that was raised in our research is, where is that benchmark for quality? How can we ensure the best outcome for a child when they're joining family members overseas? And that was the aim really of our International Kinship Care Guides. So if you are interested, you can find our International Kinship Care Guide on our website, which you can see there. It does run more than 100 pages, but what I did want to do is just give you a very quick snapshot of what's included in it, so you get an idea of what we think good practice looks like from a UK perspective for placing children from one country into another country. And just to clarify, because I know we heard earlier about the Family for Every Child's global guide on kinship care, which is very much setting out what standards of kinship care could look like, what is appropriate potentially in different countries, what are challenges, but that is predominantly looking at national frameworks for kinship care, whereas again, we're looking at international kinship care. How do you place a child from one country into another country? So I won't cover the definition of kinship care because I know we've already heard it earlier, and very much rely on UNCRC and other alternative care definitions. In terms of looking at the process in the UK of placing a child with carers overseas,
These are the steps that would typically happen. So first you'd have the local authority identifying prospective carers, and those prospective carers potentially being in the UK, but also potentially being overseas, confirming their nationality and immigration status. They would inform the consulate or embassy if there was no risk to the child, so they weren't an asylum seeker or refugee. A court might be involved to determine habitual residency and to consider who has jurisdiction if a formal care order is needed. And then the court would make that order to place a child overseas. The UK court would ensure that the court order is recognized here in the UK if a child were coming in into the UK, and support would need to be given to the family overseas to get that order mirrored in the destination country, as well. So just looking, at the early stages of placing a child with family members overseas, citizenship is really important to consider. Unfortunately, we see in the UK that this is something that is considered quite late in the planning stages. And it often means that a child may have a family member who is going to be a great carer for them, but because of immigration reasons, either because of the nationality of the child or sometimes the immigration status of the potential carer, it is not possible for that child to join the family member overseas. And it's really best not to get too far down the track of raising hopes that the child is going to reunite with family if it's not going to be possible legally. So establishing citizenship early on is really important. Consulting with embassies, doing record checks, police checks, and initial screening assessments, really to quickly rule out potential carers early on before progressing to more in-depth assessments. And the other issue that's worth pointing out is looking at entitlement to legal assistance. So at least in the UK, if a family member, for example, in Brazil is a strong potential carer for a child in the UK, there is the possibility for that carer to get legal assistance and become party to the proceedings here in the UK to help inform the decision making of what happens to the child. Because it can, of course, be complicated for anybody overseas to try and understand what the UK decision-making is. If it looks like a potential carer overseas is a viable kinship care and placement could go forward, this is when a full assessment would happen. And it's really, I think, what the International Social Service is really great at. It's what we do day in and day out through the ISS network is work with local practitioners. So, for example, in Brazil, local social workers and paraprofessionals to undertake assessments of family members to inform court proceedings in the UK. There are a number of different ways to go about that. We know that there are many UK social workers that will travel overseas to undertake assessments themselves, and we very much advise against that, particularly because of the cultural differences. A UK social worker will not necessarily understand a Brazilian family, a Brazilian neighborhood, a school system, a social service system, what support services are available, et cetera, et cetera. So one option that we always say is possible is a split assessment. The Brazilian social worker, for example, would undertake an assessment with the family member and look at the neighborhood and look at the school and look at, health provision and everything that would be in place to support the child if placed with the family. But the potential carer might also, for example, fly to the UK or do a Zoom assessment so that the UK social worker is also involved from the UK. It's possible to do a joint assessment as well. So sometimes if a UK social worker absolutely insists on flying overseas to do the assessment, we ask that they notify appropriate authorities and that they work together with a local social service practitioner so that they understand local context
particularly because if the child does end up getting placed with that family member overseas, it's really important that there's a local social service professional that can support the family if other issues may emerge. In terms of thinking about permanency planning for children and thinking about placements overseas, I think access to support is really important. So I mentioned we saw a 10% breakdown in families where a child was placed overseas, but that breakdown could have been prevented with appropriate supports, particularly if, for example, pre-placement training had been put in place, if the carers received some sort of support and training to understand the needs of the child and how to access local support networks. We always advise that contingency planning is really important. So if there is a family breakdown, what happens to the child? Who will look after the child? Is the country able to take that child into their care system? Unfortunately, we have seen cases where there's been family breakdown and the receiving country has not been willing to take the child into their foster care system, has put a child back on a plane unaccompanied to fly to the UK with no one to greet them, no one to pick them up at the airport, just sent them back to the UK. So we want to obviously avoid that as much as possible. Post-placement planning, is further support needed? What does the transition plan look like? And if there is an order made to place a child formally with family, so whatever that might be, a special guardianship order, as we might call it in England, interim care order, various different types of orders that could be used to place children with family members. What would the equivalent be in the receiving country? So what would that look like in Brazil? And making sure that Brazilian courts recognize that order, recognize the rights and responsibilities attached to that order as closely as possible, as closely as can be mirrored in the Brazilian system. So that's really important to think about before the order is made, because, we have sometimes, what we would call a special guardianship order in England becomes an adoption order in Nigeria. They're very different orders. So it's really important for judges to be able to communicate and understand what the different orders mean. Of course, thinking about practical arrangements, includes transport, who's going to accompany the child on the plane, who will greet the child, is interpretation needed, what kind of support system is in place, etc. Just a final note, I'm sure I'm running short on time. Special challenges, particularly in international casework that will be different from national placements of children with families. So access to resources and community supports, particularly for bicultural, biracial, dual heritage families, and understanding how the community receives that and supports that. Where the carer has not had a pre-existing relationship with the child or has had limited contact with the child, that is going to be more often the case in international family placements just because of geography. And we found, of course, during COVID, that was really the case. So thinking about how to come out, get over that barrier. Cultural differences is a really big thing, something we spend a lot of time talking about at CFAB. What's considered in the best interest of the child will differ from country to country, from culture to culture. What we consider in England to be in the best interest of the child will be very different to what is considered to be in the best interest of the child for someone in Congo versus someone in India. The family structure will be very different in those three countries. There's no right or wrong to that, but it is important to recognize those differences and treat each child individually, understand the needs and the wishes of the child, and look at the long-term outcomes for the child in the different scenarios in order to determine their best interest. I mentioned already before, immigration is an issue, of course, in international cases and needs to be considered, right at the start of a case. And of course, managing contact, particularly where you want to facilitate contact with the parents. If for whatever reason the child can't be cared for by the parents, but they will still maintain a relationship with the parent, how is that managed?
when it's international placements. And there are many ways to manage it successfully, but it is something that needs special consideration. I'm just listing a couple of resources that might be of interest to you. One resource in particular that I will promote is the International Social Service Network recently released Equity and Permanency Planning Principles. And these are some very short principles and guidance for child protection practitioners who want to ensure that when children are having permanency plans made for them, so what happens to them in the long term, that family overseas are treated equitably with domestic family members, that there is no geographic discrimination against them. And so we've launched a paper to help support professionals on how to do that. Of course, I've mentioned already, we have our International Kinship Care Guide on our website as well. That's it. I hope that was okay. And I certainly look forward to hearing from my other panelists and answering any questions if there are any. Thank you. Obrigada, Caroline, pela sua contribuição. E a gente percebe na sua fala que talvez o grande desafio desse trabalho, atendendo famílias entre fronteiras, seja evitar o rompimento de vínculos, né? Talvez esse seja o grande risco, para além dos desafios, das diferenças culturais, né? Como você traz. O que é cuidados numa família brasileira, numa dada região do Brasil, ou em qualquer outro país da América do Sul, o que é cuidado num país africano, o que é cuidado num país europeu, o que é risco, né? E cada cultura entende isso de forma diferente, mas me parece que, nesse imenso desafio, a equipe talvez tenha que estar atenta ao grande risco de tudo isso, que é não evitar o rompimento de vínculos dessa criança ou dessa família com a sua origem, né? Um grande desafio. Parabéns pelo trabalho. Apesar do desafio, ficou para mim, pelo menos, acho que para todos nós, assim, uma ideia de uma possibilidade de trabalho que existe, né? No sentido de um esperançar. É possível, tem um desafio, mas é possível. Obrigada. Antes de passar a palavra aqui para o amigo Raul Batista, grande parceiro aqui nosso dos projetos da Coordenadoria da Infância do Tribunal, lembrando a todos e a todas e todos que nos assistem que esse evento está dentro do calendário de celebração do centenário do primeiro juizado da infância no Brasil, e parece que na América Latina, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, há 100 anos atrás, a gente tinha um esboço de justiça protetiva que acontecia no Brasil, e esse ano nós temos feito um evento por mês, com vários parceiros. Esse evento, esse colóquio internacional, de responsabilidade aqui muito grande da Terra dos Homens, a Cláudia Cabral, uma grande amiga de longa data, Raul, o Léo e toda a sua equipe, que se juntou aqui junto à Coordenadoria da Infância do Tribunal, à Escola da Magistratura, na realização desse colóquio, trazendo tantos palestrantes, tantos estudiosos importantes, para a gente pensar também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em outros estados. Nós temos aqui vários países também da nossa América do Sul, como a Colômbia, a Argentina, possivelmente do Uruguai, possível? Não sei. Bom, mas temos outros parceiros aqui, outros vizinhos da nossa América do Sul, e que essas ideias nos sirvam para a gente fortalecer essa rede aqui no Brasil, na América do Sul, na América Latina, para a gente pensar estratégias de cuidados, evitando esgarçamento ou rompimento de vínculos de crianças, adolescentes e de famílias, né, com a sua cultura de origem. Bom, passo a palavra agora para o Raul. Raul tem 20 minutos. Obrigada. Obrigado, Eliana. Boa tarde a todos e todas, todes. Minha autodescrição: sou um homem branco, cabelos curtos, barba, camisa azul, manga comprida.
eu também fazer um reconhecimento aos povos originários que aqui no Rio de Janeiro habitavam antes da colonização, que eram os povos tamoios, e a todos os povos originários que o Brasil ainda tem, mais de 200 etnias, e a reconhecer, porque quando a gente reconhece, a gente dá valor e lugar, e reconhecê-los tem muito a ver com o nosso tema também, desse encontro. Bom, e é uma honra dividir essa mesa com a Sabina e a Caroline, parceiros aí, membros do Serviço Social Internacional. A Terra dos Homens é membro do Serviço Social Internacional há 2 anos, então estamos iniciando um processo, né, de mais de 100 anos de caminhada e experiências. Então, e por conta disso, a gente tem muito cuidado para fazer as coisas num lugar de aprendizado, mas também trabalhando com a tecnologia social e com qualidade para cada caso atendido. Eu vou falar aqui, nós escolhemos um atendimento nesse início, porque o Serviço Social Internacional tem diversas ações, e nós estamos falando aqui do atendimento de criança brasileira que está em outros países e precisam de um apoio, né, aqui no Brasil. Então, nós estamos falando de caso a caso, história individual de cada criança. É esse o caminho que a gente está atendendo, e eu vou esclarecer para vocês um pouco desse nosso percurso nesse ano. Mas eu poderia... vou querer colocar a apresentação, por favor. Já está? Está aqui. Porque eu estou lá no quadro. Deixa eu ver aqui. Pronto, foi. Mas... antes de eu falar um pouco do Serviço Social Internacional, eu tenho que reconhecer, para quem não conhece, a operação ACOLHIDA que o Brasil desenvolveu com a migração em massa dos venezuelanos nos últimos anos. Foram milhares de venezuelanos, por causa dos conflitos socioeconômicos do país, entraram pelo Brasil através de Roraima, um estado brasileiro norte do país. Mas é um estado que não estava dando conta, suportar tantos migrantes. Esse projeto ACOLHIDA foi desenvolvido pelo governo federal, junto com a ONU, junto com organizações da sociedade civil brasileira, e para fazer uma interiorização desses venezuelanos no Brasil, ou seja, vamos receber essas pessoas de uma forma digna. Para isso foram desenvolvidos 2 cadernos. O primeiro caderno está ali, é um guia de acesso aos serviços para as famílias venezuelanas imigrantes, ou seja, a família que entra recebe um caderno que ela pode ler como conseguir retirar seus documentos, como acessar os serviços básicos de saúde. Está muito detalhado, muito bem esclarecido esse documento, e é muito útil para quem chegar a saber como ter acesso. E o segundo é um manual de boas práticas para o gestor municipal. O gestor municipal daquele que vai receber aquele fluxo de imigrantes, saber como acolher esses grupos, como fazer. Então, são boas práticas. Terra dos Homens a gente não participou, a gente acompanhou o processo, né, mas é importante trazer isso porque nós estamos falando de imigração. São 2 documentos que, como é um evento internacional, acho que nossos colegas podem fazer usufruto dessa experiência. Tem um link ali, primeirainfanciarefugiada.com.br, você pode baixar esses 2 documentos. Então, já dei uma experiência do Brasil, num trabalho de refugiados em massa. Agora vamos para aqui a Terra dos Homens. A Terra dos Homens tem um percurso de trabalhar onde a criança está. Então, de trás para frente, né, começou aqui com a Cláudia Cabral, a nossa diretora executiva, trabalhando com as adoções internacionais lá nos anos 80, antes 70, 80. Mas é muita experiência, né, gente? Mas eu acho assim, não sei como é que ela sente, mas é uma gratidão, né, você trabalhar com uma pessoa tão experiente assim. Então, nos acolhimentos institucionais, a Terra dos Homens ajudou aqui no Rio de Janeiro a implementar o Família Acolhedora, Foster Care, né? Ajudamos outros municípios também, trabalhar com família de origem, que é o nosso forte, que é a criança com vítimas de violência, mas trabalhar com a criança lá na família.
na família de origem, e atualmente estamos também trabalhando no trabalho comunitário, a criança na sua comunidade, que esse é um foco que a gente está. Então, o percurso que a criança está é o caminho que a Terra dos Homens percorreu nesses 26 anos. Bem breve. Vamos lá. Eu já não vou falar o que é o Serviço Social Internacional, já foi esclarecido. Esse quadro também, vocês perceberam que a Terra dos Homens, quanto Serviço Social Internacional, né, as conversas são com o outro parceiro do Serviço Social Internacional. Então, um exemplo, uma criança num abrigo na Suíça, por menos questões, né, está no abrigo, as autoridades que estão atendendo aquela criança, seja a autoridade do governo ou do judiciário, entende que é importante, que não está conseguindo fazer um trabalho de reintegração à família natural, busca família extensa no Brasil. Então, ele pede para o Serviço Social Internacional da Suíça entrar em contato com o Serviço Social brasileiro e a gente vai buscar a rede de proteção naquele município onde a criança está, através de assistentes sociais experts, muito bons, assim, que a gente tem de parcerias pelo Brasil. E esses assistentes sociais, muitas vezes, eles fazem um trabalho junto com a rede de proteção, mas muitas vezes esses assistentes sociais vinculados ao Serviço Social Internacional do Brasil, que fazem a visita a essas famílias para fazer o estudo social. A gente tem observado que está sendo muito rico quando a gente tem os profissionais que fazem esse trabalho do que apenas acionar a rede de proteção local daquele município. Mas nada é feito separado, uma coisa é feita em articulação o tempo todo com a rede de proteção. Então, tem visitas que a gente chama o CRAS local para fazer visita com o nosso trabalho, para vocês terem uma ideia. Para quem não é um CRAS, Serviço de Proteção Básica, assistente social do município, né, para fazer uma articulação local. É assim que a gente conversa. O Serviço Social Internacional informa, então o Brasil informa para a Suíça o resultado daquele estudo social e o juiz daquele país vai decidir. Então, é assim que funciona o fluxo, a Sabina falou, eu só quis reforçar, né, o nosso lugar. Tá bem pequeno, né, gente? Onde as bolinhas em vermelho nesse quadro do Brasil é onde a gente atua no ano de 2022. Para vocês terem uma ideia, não é fácil fazer um estudo social no município que está com divisa com Colômbia. Não é fácil fazer um estudo social no interior do Ceará, que é 400 quilômetros da capital. Não é fácil fazer um estudo social no interior da Bahia, que é também a mesma distância, 500 quilômetros. Né? Então, nós temos essa capilaridade, né? Já atendemos em todas as 4 regiões do Brasil, mas lembre-se, caso a caso, é a história de cada criança que importa para a gente. Então, esse estudo tem que ser com muito cuidado. Esse está sendo cada vez nosso objetivo nesses trabalhos. Tá? É interessante entender, bom, já vou falar agora de uma vez, porque nos anos 80, o Brasil foi um dos países que mais fazia adoções internacionais. Era um dos Brasil que mais fazia. No mundo, era um terceiro, primeiro, segundo, ele era um dos mais fazia. Então, como a Cláudia mostrou mais cedo, né, com as normativas internacionais, né, a Conferência Internacional, a Convenção de Haia, o Guidelines Internacional por Cuidados Alternativos, esses documentos estão dando muita base para que o que ocorre, né, está dando base internacionalmente para que um juiz em um país pede uma verificação do estudo social de uma criança aqui no Brasil, ou da sua família, né, ou apenas para buscar documentação. Então, está acontecendo esses trabalhos, né, você vê que como os documentos, as normativas internacionais nos ajudam. Mas aí nós vamos ter que buscar a criança onde ela está, né, gente? Tem lugar aí que é 2 horas de barco para chegar lá perto da Manaus. A gente vai até lá, 3 horas e meia de barco, desculpa. Os países que mais demandaram para a gente em 2022 são vários, né? Mas ali Canadá, Portugal e Suíça foram os que mais demandaram para a gente. E aqui os tipos de demanda que nós surgimos, o que está em código, os códigos do Serviço Social Internacional, que é padronizado. Isso é importante ter essa padronização, são mais de 100 países que participam, né?
Mas eu traduzindo aqui para nós, tentando resumir, então, vou falar muito breve, né? Busca de antecedentes de violações de direitos são brasileiros que estão em outros países querendo adotar uma criança naquele país ou ser família acolhedora naquele país. Como aqui no Brasil, né? Uma pessoa que quer adotar, é feito um estudo de vida progressa daquela pessoa, se ela violou o direito de criança. Como ele está naquele país há pouco tempo, o juiz, a autoridade local, não é o juiz, a autoridade local do governo pede para a gente fazer a pesquisa dessa pessoa no Brasil. Então, lá fomos nós, estou olhando para a Estela, que já me ajudou umas vezes, olhar, né, pesquisar naquele município, se tem essa informação, e a gente informa. Então, nesse sentido. O segundo, existe disputa de guarda transnacionais, litígio de guardas, mulher brasileira casada com um estrangeiro, há rompimento, separação desse casal, e a disputa continua, né? Algumas vezes recebemos casos, aí, no meio dessa disputa, o pai veio aqui no Brasil, só tinha um final de semana que a criança pega e leva a criança para outro país. Então, a gente vai dar um apoio. Aí é um trabalho que a gente precisa muito estar próximo do judiciário da infância, da vara de família. Mas ainda nós estamos caminhando, iniciando esse trabalho, porque precisa de muito apoio jurídico. Existem processos nisso. Então, a intervenção nossa é mais cuidadosa, porque existe processo no Brasil e um processo lá fora. Mas são pedidos. Proteção social de criança. Olha só, que isso também é interessante, porque foram crianças que estavam morando em um país europeu, muitas vezes, e, de repente, lá aconteceu uma violência doméstica. Essa família é acompanhada por um cuidado na família extensa, por exemplo, acompanhada por um governo local para fazer um acompanhamento, né, se reduzir a violência naquela família, mas, de certa forma, o que a família faz? Deixa o programa e vem para o Brasil sem informar. Então, aquele país fica com aquela família, como é que está? Porque para aquele programa, para aquele país, entende que a criança está em vulnerabilidade social por violência. E aí a gente vai procurar aqui no Brasil para saber como é que está essa criança no Brasil depois que retornou. São os casos mais difíceis, tá? É difícil achar essas famílias porque elas não dão o endereço certo. Nós temos várias experiências muito interessantes sobre isso. Porque tem uma colega aqui que me ajudou a fazer uma pesquisa não dá para entrar em detalhes tantos, mas depois a gente pode conversar. Outro é busca de famílias de origens, que é crianças brasileiras que foram adotadas e hoje buscam suas famílias biológicas. Tem aumentado muito isso, pedidos, né? E temos conseguido não só localizar, mas também fazer o reencontro dessas famílias. E aí o cuidado, busca pela família extensa, que é como esse caso que eu disse de crianças em abrigos querendo... Então, vou trazer uns exemplos aqui. Eu tenho um tempo ainda? Tem? Então tá. Rapidinho. Esse aqui é uma garota de 25 anos que buscou a mãe biológica dela, e é um depoimento. Dela, eu tirei nomes todos inventados, tá, gente? A gente perguntou como se manifestou inicialmente o desejo de encontrar sua família de origem. E ela respondeu assim: sempre soube qual era a minha história. Meus pais me contaram quando eu era bem pequena. Sempre entendi o que eles falavam. Mas quando eu tinha 15 anos, houve um momento específico que mudou a minha forma de pensar sobre isso. Eu estava na escola e uma professora leu algo sobre uma mãe que dava amor ao filho. E, imediatamente, senti lágrimas enchendo os meus olhos. Percebi que nunca havia realmente sentido o amor da Maria, né, que é a mãe biológica dela, modificada aqui. Isso me deixou triste e comecei a pensar muito nela. Sempre tive a sensação de querer saber quem ela é, pensar se ela está ainda viva, se estaria ainda viva. Eu estava procurando o momento certo para isso, e o momento certo foi no início desse ano, que ela teve todo o apoio da família biológica, que falou assim: agora nós temos uma família extra, vieram até o Brasil, encontraram as duas famílias, e agora a gente não sabemos mais o que ocorreu, mas pelo menos as fotos, as informações que a gente teve, é muito bonito esses encontros. Depois, ela foi adotada bebê, mas os pais biológicos dela, pais adotivos, guardaram todo o registro, toda a história, e contou sempre para ela. Então, isso é muito importante, pensando, né, nas histórias, né, guardar as histórias. Vamos lá, mais 3 casos, muito breve, agora eu vou ser mais breve ainda.
Aqui é casos de busca pela família extensa. São duas adolescentes de 17 e 18 anos. Elas eram, no Brasil, ainda um pouco mais novas que isso, elas eram cuidadas pela avó após o falecimento da mãe. Uma dessas meninas tem problema de saúde mental, de deficiência, né? Não de saúde mental, mas deficiência. Então, quando elas moravam com essa avó, aqui no Brasil, elas estavam em conflito. Estavam começando a ter o conflito familiar, porque essa avó já tinha uma idade avançada, com problema de saúde, não estava dando conta de cuidar. Então, a tia delas procurou o pai que morava na Europa Ocidental. Um dos países, as duas meninas foram morar com o pai, ficou 1 ano com o pai, mas os maus-tratos continuaram e o pai abandonou elas, voltou para o Brasil e deixou elas lá, acolhidas, né? Já estava tendo conflito, elas foram acolhidas. Uma completou 18 anos, está sob tutela, e aí eles pediram para a gente ver, elas estão sob a proteção do Estado daquele país, e elas pediram para a gente fazer um estudo social dessa família extensa para ver se hoje elas têm capacidade de reintegrar essas duas jovens. Muito difícil esse caso, nós estamos acionando muitos tios e tias, muitos, né, dessas meninas, para ver se a gente consegue, em 2 municípios, mas o mais difícil desse caso é a documentação. Essas meninas estão lá com documentação muito precária, então você precisa atualizar a documentação para essas meninas, então envolve documentação, envolve, enfim, mas é isso. Um outro caso, uma criança de 10 anos, ela, filha de pais separados, sem contato afetivo com o pai, a mãe recasou, mas aí começou a negligência pelo padrasto, que começou a maltratar, a família se organiza e ela vai morar com a avó, que mora num outro país na Europa, no sudoeste europeu. E aí, a avó, naquele país, quer agora informar as autoridades que essa criança vai morar com eles. Então, ela quer regularizar a situação, documentação, mas aí a autoridade daquele país, para regulamentar a migração, mais uma vez, a documentação dessa criança está muito falha, não tem informações do pai. Então, pede estudo social de toda a família para ver, documentação também para a gente. Então, a gente envia um estudo social, documentação, para dar suporte à decisão do juiz, para essa, nem foi para o juiz, é para o sistema de proteção mesmo, para ver se essa criança tem condição de morar com a avó. Ela mora com a avó, não tem violência, é um cuidado da família extensa, mas precisava ser regulamentado, precisava de documentos. E aí, o último caso, uma criança que já morava com a avó aqui, mas foi morar com a mãe, num país também lá fora, também na Europa, e lá ela começa a sofrer violência física e vai parar no acolhimento institucional, e a demanda é para ver se essa avó aqui no Brasil tem condições de cuidar dela. Nesse caso, a gente tem mais detalhe, porque a gente fez um acompanhamento. É importante eu também dizer, o Serviço Social Internacional, a gente não faz acompanhamento como reintegração familiar. Lembra quando o pessoal que trabalha aqui no Brasil, que está no abrigo, né, para reintegração, você faz um acompanhamento, é um processual. O nosso trabalho é como se fosse uma fotografia, é daquele momento que a gente informa para o outro parceiro, né, que a gente dá um parecer, olha, é possível ela vir morar com a avó. Sim, mas nesse caso a gente acompanhou porque a gente queria ver o desfecho. Então, a gente enviou o relatório dando sugestão que era possível vir. Essa avó começou, então, a partir desse relatório, ela começou a ter contato com a neta virtualmente. Os encontros virtuais foram aumentando, mas foram aumentando graças ao apoio da assistente social, que ficava dando um suporte. A avó fazia uma ligação com um abrigo daquele país, mas ligava o passaporte atrasa, para a avó ir para aquele país, não é mais, está tudo certo, está ali em junho, não é mais para isso, espera mais um pouco. Aí fica, então, nós estamos esperando a justiça daquele país. A gente entende que precisaria de um fluxo internacional melhor, mais claro, né, por aí alguma coisa. Por um Brasil, eu estou falando do Brasil. A qualificação dos dados dos conselhos tutelares. O Conselho Tutelar hoje, pela Lei 13.471, é o órgão responsável por receber denúncias. Então, o Conselho Tutelar, quase não precisamos qualificar os conselhos tutelares para terem dados mais concretos. Eles nos ajudam muito nesse processo de pessoas que infringiram alguma violação de direito de criança e adolescente. Articulação do SSI com o governo e o sistema de justiça no Brasil, e a gente, como eu disse, a gente ainda não divulgou o Serviço Social Internacional nem para o Brasil, ainda falando das crianças, né? Então, nós estamos num processo inicial. Tem diversas demandas dentro do Serviço Social Internacional, mas esses casos já demonstram, né, a
não dificuldade, mas como a gente olha para cada caso individualmente também exige um olhar atencioso de muito trabalho e cuidado. Não podemos fazer qualquer busca pela família extensa, um trabalho se não for muito cuidadoso, porque nós estamos falando de crianças que estão entre países. É isso, obrigado. Obrigada, Raul. Foi preciso também no tempo. E é muito interessante a gente ver a apresentação do caso, né? O caso ele traz essa fotografia tanto da complexidade, mas da possibilidade, né, de construção de alternativas. E é importante a gente reconhecer para todas as pessoas que estão nos acompanhando presencialmente, virtualmente, como esse trabalho que a Terra dos Homens estruturou ao longo dos anos, né? Como esse trabalho é importante, porque muitas vezes a gente coloca tudo dentro da política. Um profissional do CRAS ou do CREAS, ele não vai dar conta de tudo, né? É importante essa articulação da sociedade civil com o governo, com o sistema de justiça. Nós que somos profissionais do judiciário, nós também não conseguimos acompanhar todas as situações, porque cada órgão público, cada instituição tem o seu rito, os seus critérios de fazer, né, daquele fazer técnico, e a gente vai até um certo ponto. Então, a gente percebe como é importante esse trabalho que a Terra dos Homens vem fazendo. A título de exemplo, aqui no Tribunal do Rio, nós já temos um serviço, né, estruturado de busca às origens, mas ele vai até um certo ponto, porque eu, como psicóloga do judiciário, só vou atender uma pessoa que está interessada em buscar suas origens se aquela pessoa for a um cartório de uma vara de infância, por exemplo, se a gente pensar nos casos de adoção, e dali surgir um processo, né? Então, só trazendo a importância desse trabalho que a Terra dos Homens vem fazendo com o serviço internacional, com o serviço social internacional, nesse trabalho de atendimento entre as fronteiras, né? Como é que você consegue manter a criança na sua cultura, no seu ritmo, com os seus valores, ligada à sua origem, evitando essas separações tão comuns, né, digamos assim, porque o Brasil naturalizou também uma cultura da separação. Então, nesse sentido, o que eu destaco da tua fala é a importância desse trabalho que a Terra dos Homens construiu ao longo dos anos. Eu desejo vida longa e que esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, com o Serviço Internacional, que esse trabalho se fortaleça cada vez mais. Diga. Só fazer um agradecimento especial, uma gratidão a todos os assistentes sociais, parceiros da Terra dos Homens, nesse trabalho com o Serviço Social Internacional. Aqui hoje representado pela Sheila e Patrícia, se vocês puderem bater uma salva de palmas pelo trabalho delas. Obrigado. Temos vários outros representantes no Brasil, mas agradecer. Okay. Obrigada, Raul. E agora nós vamos ouvir a Meredith Kirley falar sobre uma abordagem intercultural sobre proteção na família extensa. Obrigada. $20 minutos. Thank you. Can you hear me all right? Yeah. First of all, Eliana, how do you want to manage the time? You want to finish at 6? So Jonathan and I should share the last 40 minutes, is that right? Sorry. How are we going to manage the time? We just take half each? 20 minutes. Okay. Okay. First of all, I'd like to thank Claudia. I think I've got a bit of feed. Oh, hang on. Turn this off. That's better. First of all, I'd like to thank Claudia Cabral for the invitation to come here. I've come a long way and it's very exciting to be here with you all and to learn about what's happening in Brazil and to share some experiences from Australia.
I will skip through a few of the slides because I know we're a little short of time now. But just to start off, explain who I am. I'm a psychologist. I've worked in child welfare practice for a very long time. I ran services for children in care for a very long time before I became a researcher. And you can see there just pictures of some of the reports. These are all on kinship care because that really became my passion, my special interest area, different aspects of kinship care. And now I spend my time mostly with publicity and advocacy, trying to get a better deal for kinship care families in Australia. I don't know what you know about Australia, whether that's what you think of when you think of Australia or that. Oh, where did that spider go? There he is. That sort of thing maybe, or our nasty snakes. Ram, what is that? Or maybe you think of our beautiful Opera House and Harbour Bridge. That's in Sydney. I don't live in Sydney, but I love going there and looking around the harbour. Just a few facts about Australia. I don't think we're anything as big as Brazil, but we're a pretty big country nevertheless. We're a very urbanised country, but most of our major cities are all around the coast and have rather a sparsely populated centre. We call it the red centre because of the colour of the earth. Australia was colonised by Great Britain in the 18th century, achieved independence in 1901, peacefully, unlike many countries. Population now of about 26 million, mostly generated by immigration, so we are very multicultural. There are nearly 1 million Indigenous people, so it's approximately 4% of the population. And so that's going to be the focus of this talk today. So our Indigenous people are mostly Aboriginal people, people from the mainland of Australia, but we do have 4% Torres Strait Islanders, and I'll come back to them. And then we have another 4%, we like the figure 4, that identifies both Aboriginal and Torres Strait Islanders. A lot of Indigenous people now live in the cities or in the regional towns, but you can see there's about 1/5 still living in remote areas. This map just shows you how complex Indigenous Australia is. Before British colonisation, there were something like 700 different languages spoken across Australia, around 500 different nations, as we call them, with their own territories and languages. Now, that little circle up the top, right up the top, is the Torres Strait Islands, and that's an enlargement. So these are a number of islands between Australia and Papua New Guinea, which is the next country to the north. And the people of the Torres Strait are racially different from the Aboriginal people. They look a bit more like this, Melanesian people, so fuzzy hair and a culture that's more akin to the Islander people. It's not a happy history. I guess this is somewhat typical once a country is colonised, invaded. We started with the arrogant colonial assumption of terra nullius, meaning the land belonged to nobody. So it was an assumed mandate to take the land, and that's what the colonialists did. So it was a devastating experience for the Indigenous people of Australia. The land was taken. There was violence and massacres of the Aboriginal people.
disease, alcohol, and perhaps most significant of all for the purpose of the talk today, the removal of Aboriginal children for no other reason really than the colour of their skin. So the belief was that this was a dying race, and those that didn't die out, it was worth taking their children, putting them in orphanages, and then eventually perhaps they would become the servants of the colonialists. In 1962, Indigenous people were finally recognised as deserving to vote in national elections, but it was not until 1971 that they were actually counted in the Australian census. Prior to that, they were counted, dare I say it, with the flora and fauna of the country. The Aboriginal flag, which came into being in about the 1970s, as did the tent embassy. This little tent has sat opposite our Parliament House ever since the 1970s. And it's usually occupied by people who are making the point that, you know, Aboriginal rights have still a long way to go. 1992 was a significant decision. Eddie Mabo, on the right there, was a Torres Strait Islander who fought for years for recognition of the Torres Strait Islanders' ownership of their ancestral lands. And a High Court decision then overturned the Terra Nullius declaration and acknowledged that the Torres Strait Islander people were entitled to possession of the Murray Islands. We still have a long way to go. As I said, we've just had a referendum to enshrine an Aboriginal and Torres Strait Islander consultative body in the Constitution, and that basically what happened was that the government and the opposition, it became a political issue, it became a political football, and the referendum failed. So the Stolen Generations is the name that we've given to the large number of Aboriginal people who were forcibly removed from their families up until the 1960s. And there are more than 33,000 survivors who are all now aged over 50. 1/3 of all Aboriginal and Torres Strait Islander people are descended from the Stolen Generations. This is a report. There was a big inquiry which led to a report called the Bringing Them Home Report, which explored the impact of the Stolen Generations. A devastating impact, and one that's led to a continuing high rate of Aboriginal child removal up to this day. It's had profound repercussions for Aboriginal people. There's tremendous fear of authority and of child protection, the fear that you'll take my children away. There's a great mistrust of research and researchers, because there's a belief that Aboriginal people have been researched for curiosity, essentially, and that research with Aboriginal people has not benefited Aboriginal people. Massive poverty, massive trauma, and a determination to break that cycle of care. So very strong feelings among Aboriginal people that they don't want this to continue. So of Aboriginal children in care now, around half of them are in kinship care. However, that's not always kinship care as Aboriginal people understand it. So quite often the so-called kinship care arrangement has been defined by child protection, and it doesn't comply with Aboriginal communities' rules of kinship, which are very specific and very detailed. This has led to Aboriginal
services insisting that they're consulted when children are to be placed in care. So the Aboriginal child placement principles have been developed, establishing that the removal of any Aboriginal child must be a last resort, that Aboriginal services must be consulted, and child protection must listen to their direction. The child must be placed in their extended family. If that's not possible, then within an Aboriginal community close by. If an Aboriginal placement isn't available, then the organisation may agree to the child being with a non-Aboriginal family. But the proviso is that culture, identity are maintained, and contact with the child's own Aboriginal community is also maintained. So this is the context of the research that I did. It was quite a big project around family contact in kinship care. And given the overrepresentation of Aboriginal children in care, we nested a study within that study looking specifically at Aboriginal kinship care. So we did a large survey, had over 400 responses, focus groups and interviews, and specific focus group and interviews with Aboriginal people. So in order to do that, in order to undertake this project, and in order to demonstrate good faith that I was not there just out of curiosity and that I was interested in a project that would have benefit to Aboriginal people, I undertook training, thank you, in cultural respect, which is conducted by Aboriginal people within an Aboriginal organisation. We had Aboriginal representation on the reference group for the research. I went and visited various organisations that agreed to participate before I started the research itself. The research report was reviewed by the participating services before it was finalised. And likewise, I published an article on this, but it was co-authored with one of the Aboriginal participants, who's an Aboriginal leader in a service that we collaborated with. Oops. Sorry, it's a bit trigger happy. So of those 430 responses, 54 of the carers were caring for Indigenous children. But as you can see, more of them were actually not Aboriginal, not Indigenous themselves than were Indigenous. So you can see already, we can see the problem that far too many of these Indigenous children are with non-Indigenous carers. Of those 54 carers, they had a total of 109 children with them. So I can, looking at that at different, sorry? So just looking at the figures, again, you can see that the Indigenous carers had more children per household than the non-Indigenous carers. And this is quite typical that Aboriginal kinship carers take in a lot of kids. They're determined that they won't split the kids up. There may be quite a lot of children in that family and they won't say no and split them up. They'll just take them. You can also see the Indigenous carers are older, more likely to be over 50. They're much more likely to be single. So 90%, nearly 90% of the carers, the Indigenous carers were single, whereas less than half of the non-Indigenous carers were single. The children were more likely to be very young. And it's particularly notable when you look at the life expectancy of Indigenous women being 65 years. The life expectancy of non-Indigenous Australian women is 83 years. So you can see that already there's tremendous vulnerability there.
Carers, of course, were mostly women. They were mostly grandmothers. Nearly half of them had either 3 or 4 children in their care, as compared with only 13% of the non-Indigenous carers. I haven't included poverty figures in this because it was a survey. We didn't actually look at poverty during that, but in the other work I've done, it's quite clear that poverty levels are much higher. Poverty levels are high anyway, as we know in kinship care, but poverty levels are much higher among our Indigenous population. I then consulted with 3 services, and there were mixed groups. So in Indigenous communities, typically the workers are often carers themselves. Work is not neatly divided into hours on the job and hours off the job, because those workers will respond to a crisis in a family that they're working with any time of the day and night, on top of their own caring responsibilities. So they're very hard workers. These are the themes that came out of those consultations, and I'll just go through a few of them in a bit more detail. So looking at family, very large, diverse families with aunts, uncles, cousins everywhere. They could be all over the country. They could be in the towns. They could be in remote communities. Who is family is defined by the community, and they have their own ways of defining who is included in the family. They may adopt people into the family. Contact and connection are everything. So it's of huge importance to stay connected. And this is particularly with the legacy of the stolen generations of all those children who were removed. Their names were changed. They had no contact. Many of them now, those who are over 50, don't know where they come from. Culture and family being inseparable. All right. Those I consult with stress that although culture and family are everything, safety nevertheless comes first. When it's not safe to see the family, they will find creative ways of making it safe, if at all possible. But they also talk about cultural safety, so that safety from racism, safety from racial abuse, safety from being placed in non-Aboriginal placements that are then called kinship care when they're not kinship care by Indigenous rules. Learning, so cultural safety also including reform to remove barriers to health, well-being, safety, addressing the unconscious biases that we all have, addressing racism and discrimination, sharing power with Aboriginal people, especially in the way we design programs. Culturally appropriate assessments are a big issue. You know, there's a sense that when they're done by white child protection practitioners, that we apply our own filters as to what we think is appropriate. Sorry, I'm hurrying a bit now. Police checks are a real problem. Numbers of Aboriginal people have criminal records of some sort. Sometimes it might be a fight that was 20 odd years ago, and they fear that they can be ruled out from being deemed to be an appropriate carer because of that. So this is where the cultural filter comes in, looking at police records sensibly. Does that old assault conviction really have much to do with their capacity to be a good carer now, 20 or 30 years later? And this is just a quote from one of the workers saying, look,
a lot of our mob, which is the way they talk about their family groupings, they're pretty all right, but they don't like police nosing around. We've tried different things to get our mob on board. I think it needs to be done away from our office. Maybe we go to a community hall or something. We give them a feed, we give them a meal, and then give them a police check. Also talk about the language that Aboriginal people use when they're stressed. Look, the first thing I tell a lot of non-Aboriginal people, sometimes even our own workers, our mob is very loud. They're only loud when they're stressed. The kids have been removed or they haven't got housing. They've got a crisis. There might be a death in the family. They need to have time to let them express their feelings and don't take it personally. But even so, make sure the safety is in place. Sit them down, let them be, let them calm down. They're frustrated. Where do they go? Don't judge them too quickly. Contact with the family, it is an imperative, as I've said. Rules may get put in place. Aboriginal families may break the rules because this contact is so important. So it's more important to try and find ways of making the contact workable and safe rather than banning it. Important to listen to the kids, to listen to the family members and find creative ways around the problems. Support needs are huge financial difficulties, huge housing issues. Housing is often very crowded. Non-Aboriginal people might say there's far too many people in that house. Well, that's the reality. When you're poor, there'll be a lot of people in the house. There may be logistical problems. They may not have a car. So getting a child to a contact arrangement might need help. They will need information about how to deal with trauma. The carers themselves have emotional needs, of course, and the parents. Sometimes we forget about the parents once the children have been taken. The parents have huge needs, and if their needs are not addressed sympathetically, then the contact arrangements will be very difficult. Time to finish. Okay. If I flip through to the end, I'll just... This is a report that of this project. I can send it to you. There is a link there, but it's an awful link. So it's probably easier if you take my email address and I'll mail it to you. Also the journal article that we wrote from that. Okay. Obrigada, Meridith, pela tua contribuição. Avisar que fiquemos tranquilos e tranquilas, nós teremos um tempo a mais depois das 6, então a gente vai conseguir ouvir o Jonathan com muita tranquilidade, ter tempinho para o debate. Mas antes de passar para o Jonathan, eu queria só levantar algumas questões na sua fala, muito importantes, e que quando você traz esses dados sobre a Austrália, sobre os povos originários da Austrália, fica muito claro, né, e para a gente brasileiro, a violência do processo de colonização. Então, é muito interessante a tecnologia usada pelo colonizador, romper vínculos. Na hora que você separa o indivíduo da sua origem, dos seus afetos primários, você lança esse sujeito num abismo existencial. É um sujeito que ele vai ficar vencido e rendido a tudo mais que vem até ele. Então, isso mostra essa violência e como é importante esse trabalho que vem sendo feito, né, de resgatar essa dignidade e devolver um pouco a experiência de uma revinculação desses sujeitos às suas origens. Então, assim, quando você traz isso na tua fala, eu fiquei com isso na cabeça, né? Assim, para você matar alguém, tira dos seus vínculos primários, e você mata e você faz com essa pessoa o que você quiser. Então, essa grande tecnologia do colonizador europeu,
com as Américas, com a África e com o restante do mundo, e mais recentemente do século XX para cá, os Estados Unidos. Então, sigamos nessa luta, tentando vencer essa violência da colonização que nos escraviza a todos, né? Então, deixando aqui essa reflexão para o nosso debate, quero passar a palavra para o Jonathan Hanai. O Jonathan vai falar da sua experiência aqui no Brasil, no trabalho com a família extensa. Jonathan, palavra com você. Já te agradecendo antecipadamente. Então, um pouco diferentemente do que a Eliana falou, eu não vou estar falando da minha experiência. Eu venho trazer, neste momento, uma visão que é sobre o que é família extensa. Eu acho que estamos aqui há 3 dias num primeiro evento dedicado exclusivamente a discussões e debates sobre família extensa, seu espaço, seu lugar aqui no Brasil. Minha formação original é de antropologia, e quando eu primeiro cheguei no Brasil, há 30 anos, eu sou um adotivo informal do país, e eu até fazia uns ensaios de estudos para compreender as estruturas familiares e tudo no Brasil. Eu não posso falar agora, minha parte, sem reconhecer a fala do Meredith, que tem muito que ela fala, que vai aparecer também aqui, e de reconhecer os paralelos, e o quanto os danos do colonialismo, principalmente europeu, continuam se replicando e se propagando nos Estados-nações modernos. Então, a Meredith comentou quão tardia foi o reconhecimento pelo Estado australiano, que é de 1901, aos seus povos originários. No Brasil, que teve sua independência, como foi falado mais cedo hoje, em 1822, reconhece seus povos originários plenamente em 1988, somente. Este ano, muito tópico a questão do direito à terra, direito ao reconhecimento. E tem paralelos nessas lutas recentes com o julgamento da situação do caso trazido pelo povo Choclen-Laclanhau, e que é mais conhecido como marco temporal, e que, infelizmente, no Brasil, não chegamos ao reconhecimento que os donos originais das terras são os povos originários, que já foi conquistado lá na Austrália. Esse reconhecimento, que não é o direito de posse, mas um reconhecimento. Então, eu já vou adentrar, porque o horário está muito avançado. Então, só para mostrar, a gente começa no começo, que o Homo sapiens, a gente vai olhando o que é Brasil, qual é a composição do Brasil, as famílias brasileiras, quais as origens das famílias brasileiras hoje em dia. E olhar outros fatores que afetam a construção e constituição de identidade familiar, exemplo, através da religião. Outras construções tradicionais brasileiras de família. E, para tanto, como o Dr. Richt falou, o Supremo Tribunal Federal começa a modificar as definições de que o sistema de justiça compreende como a família.
especialmente a família extensa. E que eu acho que é de muito grande a pertinência aqui para a gente, para essas discussões nos próximos dias, como é que o Estado moderno, como é que nós, operadores de direito, operadores de assistência social, de educação, etc., como é que nós interagimos com as famílias extensas ampliadas brasileiras. Vamos lá. Homo sapiens, mais ou menos 160, 200 mil anos atrás. E aí, quando se fala, hoje se fala muito mais neurociência, genética, sua importância, sua influência. E a gente vê que, por mais ou menos 150 mil anos, os humanos, a criança humana era criada por 4 adultos. Não por um casal, ou nem por uma mãe solteira, ou pai solteiro, mas por 4. Então, isso está impresso na nossa genética, tá? Que é carregado há agora centenas de milhares de anos. E aí tem a questão da agricultura, quando as pessoas se fixam, começam a criar comunidades para além de suas situações familiares ampliadas, para ter várias famílias ocupando o mesmo espaço, começando com as montagens das civilizações. Revolução Industrial, mais ou menos 250 anos atrás, tem uma modificação radical em como é que a criança e as crianças interagem com a família e quando as crianças vão trabalhar nas indústrias e passam a ter um valor igual aos pais em termos financeiros. Então, você tem uma modificação muito grande das dinâmicas familiares. Obviamente, a idade industrial começa num lugar, no Reino Unido, hoje, vai se espalhando e não chegou em partes do mundo e nunca chegará, né? Porque já foi passado por outras revoluções que já se sobrepõem. E a questão que há a próxima modificação do status da criança, que é a primeira sociedade para a proteção de crianças, fundada em 1874 em Nova York, que, por sinal, foi depois da primeira sociedade para a proteção dos animais. Primeiro animal, depois criança. O que eu quero dizer com isso? É o momento que a criança perde seu espaço igual, laborativo, com os adultos, e começa a se olhar educação, saúde, proteção, etc. Então, olhando o Brasil, povos originários, como o Raul também citou, mais de 180 povos distintos. Uma questão interessante hoje em dia é que todos os povos originários se reconhecem entre si como parentes. Eu acho que isso é um ponto de interrogação para todos nós considerar, né? Porque é uma formação de um conjunto de reconhecimento, de autorreconhecimento de povos extremamente diferentes, mas enquanto um espaço histórico compartilhado. E aí é muito importante identificar que, muitas vezes, essa diversidade de povos, diversidade de construção social e familiar desses povos, e aí, como a Meredith falou, aquilo que a gente acha, geralmente não é, quando se fala do outro, falando dos povos originários, então existe troncos linguísticos que não são tantos, tem muitas línguas, não tanto quanto a Austrália, e troncos linguísticos que falam, os Guarani.
Os Guarani não são um povo. Os Guarani são pessoas que falam línguas do tronco linguístico Guarani. E aí cada povo, dentro desse tronco linguístico, tem sua história, seus costumes, etc. Existem muitas organizações familiares. Eu só queria pegar um que eu conheço melhor pessoalmente, que é do povo Choclen-Laclanhô, de Santa Catarina, aonde tem uma questão de identificação familiar muito diferente do nosso. Então, quando um filho e uma filha saem de casa para se formar uma família, existe um vazio na sua família de origem. Quando eles têm filho, primeiro filho ou filha vai para o quem nós chamamos de avó, mas é filho ou filha. E assim e não cabe a gente dizer que não é, porque é, se você pergunta. Então, isso já eu começo a demonstrar pela diversidade, começando pelo povo, os povos originários, que há questões que nos defrontam quando a gente chega no final da conversa, que é falar do Estado moderno, das leis, etc. e tal, dos sistemas. Povos europeus. Então, as primeiras ondas eram conquistadores de espaços, terras, bens, etc., para extrair, e tinha jesuítas que faziam muito semelhantemente, que a Meredith falou, que é pegar as crianças, colocar em escolas, aculturar, transformar em povos civilizados. A organização social da sociedade, de quem mandava, era extrativista. Os europeus que vieram não eram mulheres e crianças, eram homens. Tá? Então, a história brasileira tem essa questão de uma subjugação de outras pessoas pelo homem que vem da Europa, que é chamado branco, para relativizar entre os povos indígenas, todo mundo que não é indígena é branco, e respectivo da cor da pele, e os europeus não eram brancos. Tinha europeu branco, tinha europeu negro, tinha de várias cores. Porque a história, especialmente de Portugal, é uma história muito miscegenista, que tem a primeira igreja africana, dos africanos, em 1380, mais ou menos. Igreja Católica, então. É muito complexo tudo isso. Então, nós sabemos muito pouco. A verdade é isso. A vinda do coroa portuguesa para o Brasil, 1808, transforma completamente o europeu no Brasil. Porque não é só a coroa que vem, o Estado português completa, e o Portugal e Império Português era governado do Rio de Janeiro, dessa cidade. E isso transforma a visão e a vivência das famílias e tudo isso, porque trouxe toda uma estrutura familiar portuguesa que não existia previamente. Existia um extrativista colonialista. E aí temos o Brasil imperial, que o Brasil conquista sua independência em 1822 e começa a construir identidades próprias e muito diversas. Então, outra importância gigantesca na constituição das sociedades, das famílias brasileiras, são os povos africanos que foram trazidos como povos escravizados.
Então, é importante aqui, falando do ponto de vista antropológico, para compreender construção de família e tudo o resto, que não existe aquele escravo africano. Eles foram pessoas, principalmente homens, porque os europeus não entendiam que os agricultores e muitas sociedades africanas eram as mulheres quem tinham o conhecimento que era necessário no Novo Mundo, eram as mulheres, não eram os homens. Os homens eram guerreiros, etc. e tal. E tem línguas diferentes, costumes diferentes, organizações sociais diferentes. Aí estamos falando de milhares, não estamos falando de centenas. E que tem matrilocal, matrifocal, patrifocal, que são se minha linhagem vem da minha mãe ou minha linhagem vem do meu pai. Se a criança vai morar na localidade da mãe ou na localidade do pai. Então, tem todas essas complexidades que, a partir da forma que foi feito esse crime de transferir milhões de pessoas contra qualquer vontade própria para um outro país, houve uma mistura total. Não se pegava grupos homogêneos, não se pegava famílias, conjuntos, e trazia aqui. E quando chega aqui, as pessoas são vendidas, são espalhadas novamente. Então, tem essa questão. Tem diferentes organizações políticas religiosas. Religião. Eu acho que muita gente sabe do Levante dos Malês, que eram de onde é hoje Mali. Eram todos muçulmanos, praticantes, que vieram da Angola mais tardiamente. Muitos eram católicos, porque o rei do Congo se tornou católico. E ele comandava Luanda. Então, Luanda tinha igrejas, trazia irmandades. Então, irmandades que existiam na África passavam a existir na Bahia. E não era uma coisa da Europa, era uma coisa deles e delas. Aí temos a questão que é que na Primeira República, no fim do Império, foram destruídos todos os recordes sobre a questão do período de escravidão no Brasil. Então, esse é um dano irreparável às histórias, ao conhecimento, às possibilidades de resgate. E foi por uma questão financeira, para não ter que ter reparação às pessoas cujas vidas foram escravizadas. E aí, nos quilombos, os quilombos eram espaços de muita diversidade, eram espaços de mistura. Quem conhece o maculelê? Maculelê é uma mistura de indígena e africano. Então, são expressões. E aí, também, os quilombos sempre faziam parte da economia. Não eram essas coisas lá nos fins do mundo. Rio de Janeiro tinha quilombo no século XIX, que todo mundo sabia que existia. Então, e aí temos organizações familiares e de espaço. Está sem funcionar o... Os tradutores podem... talvez os tradutores deu hora. I'm afraid for the English. We seem to have lost translation.
Vamos lá, porque com certeza daqui a pouco eu fico sem tempo. Opa. E aí tem também a coisa que no Brasil, eu sei, eu estou contando muito história, mas tem a ver com a constituição familiar, as ondas migratórias. Então, os novos cristãos fugindo da Inquisição espanhola. Então, que eram judeus, vieram ao Brasil, depois foram povoar os Estados Unidos, quando os portugueses se livraram dos holandeses. Esse é o caminho do judaísmo na América do Sul e do Norte. Então, eles traziam formações, constituições religiosas que foram se mesclando com os outros povos. As diásporas libanesas começaram em 1860. A primeira diáspora libanesa eram chamados de turcos aqui no Brasil e traz 4 religiões, porque as pessoas dessa região do mundo eram muito diversas também. Os portugueses, que eu já tinha citado, 1808, é completamente uma nova onda portuguesa. Meados do fim do século XIX, temos espanhóis, italianos, poloneses, suíços, ucranianos, alemães. E aí, nisso, a gente tem também, dentro do cristianismo, a vinda de uma diversidade, que vem povos protestantes, povos também da Igreja Ortodoxa cristão, não só católicos. Então, esse é fim do século XIX. Primeira metade do século XX, japoneses, 1908. Novas ondas libanesas, acho que estamos para chegar possivelmente à 7ª onda de migração libanesa, dependendo do que acontece no Oriente Médio agora. E povos fugindo do nazismo, que é uma nova onda judaico chegando. Agora chegamos fim do século XX, temos início desse século bolivianos vindo, que são migrantes principalmente econômicos, e começamos até outras forças migratórias integrando o Brasil. Diversos países africanos, haitianos, venezuelanos e afegãos, que é a nossa realidade hoje. Afeganistão tem 7 povos principais. Não são todos muçulmanos, tampouco. Então, novamente, este é o nosso Brasil. Então, as famílias brasileiras, elas são uma incorporação de muitas e muitas e muitas possibilidades de construção e constituição familiar. E, para não deixar que é tudo genética, herdado de suas origens, etc. e tal, também temos construções, que eu conheci em 1989 no interior do Ceará, que é o apadrinhamento via fogueira de São João. Então, essa é uma escolha de crianças e de familiares para expandir sua própria família e fazer de uma forma formal. Por quê? Porque apadrinhamento se refere à religião, não é uma coisa tão informal. Então, expansão familiar. Eu tenho 6 filhos, 4, eu tenho 10 filhos brasileiros. Então, todos eles têm parentes por consideração. São os primos, são irmão e outro. Então, esses também, pelo que o Dr. Richt falou hoje de manhã, até a Suprema Corte vai reconhecer muito claramente que o irmão por consideração é irmão de verdade, vamos dizer.
diante da justiça. E aí temos também todo tipo de constelação, composição familiar, que o sistema de justiça, por exemplo, começa até onde você pode ter duas mães no seu registro, pode ter um pai, duas mães, pode ter uma diversidade. Sempre era possível ser uma mãe, um pai solteiro. Então, que não é a família nuclear. Família nuclear é dois pais com filhos, né, que é distinto da família extensa, da família ampliada, e de família natural, porque a família natural brasileira é qualquer um dos pais com seus filhos. Eu pulei a parte da religião, ele foi... Eu só queria falar que essa questão madrinho-padrinho tem uma questão linguística muito importante para quem não é católico. Que quando meu filho é batizado, eu, o pai, eu ganho um compadre e uma comadre, que é a criança ganha mais um pai e mais uma mãe, pelo menos, quando não tem mais, né? Então, novamente, essa tem interação com a lei, colocações, etc. Tradicionalmente, é muito comum crianças morar com padrinhos e madrinhas. Essa faz parte. Então, sempre, no meu entendimento, fazia parte da família extensa brasileira, são os padrinhos e madrinhas. E, muitas vezes, à frente do resto da família, porque tem vínculo, muitas vezes, mais forte, mais do dia a dia. E a questão muçulmana que eu queria trazer é que não existe adoção como nós temos adoção. Tem a kafala. E tem a questão que a família adota, mas a criança continua tendo o pai biológico, reconhecido em nome. Então, quando a gente tem novas ondas de migrações para o Brasil que trazem outras religiões, ou expandem religiões, isso também pode sinalizar para a gente que tem novas constelações familiares. Foi para o inferno agora. Pois é. Então, eu vou finalizar sem o slide, que é... Então, que é para Opa, obrigado. Então, diante de tudo que eu falei, eu queria tudo para todos nós chegamos nesse ponto. E para este ser um ponto de partida para ajudar a gente a pensar na quarta-feira de manhã, debater, discutir o que é que o Brasil quer, o que nós entendemos é o correto, o necessário para a gente. Então, por exemplo, práticas de registro de nascimento. Há 30 anos atrás, qualquer um registrava no cartório e diz, estes são os pais, nasceu em casa, acabou. Então, novamente, 1989, Ceará, conhece uma família que a filha mais nova, o registro é igual às irmãs, mas todo mundo sabe, ela sabe, etc., sempre que ela era adotiva, né? São Paulo, a mesma coisa, só que diferente. De avós, diante de um sumiço de uma mãe,
Eventualmente, um avô já registra a criança seu nome. Eu conheço 93, né? Então, não é tanto tempo atrás. A Santa Catarina, eu já falei que tinha essa questão que os avós legitimamente, diante da cultura, da prática, das regras da parentalidade do povo choclen, registravam, né? Certidões de nascimento. No Brasil, o certidão de nascimento identifica os pais e os avós. Na Inglaterra, é só os pais. Né? Então, para dizer que tem várias possibilidades, temos que existe no Brasil hoje, mas que não contempla a diversidade de construções de família existentes entre o povo brasileiro. E aí, para finalizar, temos essa questão: quem é administrativamente que tem o direito familiar no Brasil? Alguém? Aliás, não, porque tem que correr. São as pessoas que é registrado como pais no certidão de nascimento, mais ninguém, né? Então, quem pode responder administrativamente, juridicamente pela criança, exclusivo, naturalmente, sem interferência de cartório ou do judiciário, é somente a pessoa que está registrada lá. Então, eu deixo isso como interrogação, como isso afeta o nosso pensamento sobre o papel que, voltando 150 mil anos atrás, é da família extensa barra ampliada, na criação das crianças, dos adolescentes que lhe pertencem. Obrigado. Excelente, Jonathan. Super obrigada pela sua contribuição. Te agradecemos as contribuições, e você me trouxe uma memória doce de infância, que é a fogueira de São João e o apadrinhamento. Então, aquela época, estou vendo outros nordestinos aqui na plateia, eu sou cearense, tínhamos muitos primos e primas de fogueira de São João, e madrinhas e tios, então é uma experiência muito interessante, né? Então, mas quando a gente pensa no teu recorte histórico sobre leis de proteção, você trazendo a primeira das Américas no século XIX, a gente pensa que no Brasil, só em 1923 a gente tem o primeiro juizado, a gente está nessa caminhada de um centenário, e só em 1927 a gente tem uma primeira lei, quer dizer, mas tanto, se a gente pensar o juizado, que naquela época era o juizado de menores, em 1927, Código de Menores eram leis e práticas dirigidas a um público específico, que era aquela criança e adolescente negros e pardos, oriundos, né, das famílias que foram escravizadas e que, no processo da chamada abolição, que, de fato, ela nunca se deu verdadeiramente, a gente tem aí, pela pressão econômica, um ato burocrático, mas aquelas pessoas, elas não foram ressarcidas pelo Estado brasileiro. Quem foi ressarcido naquele momento foi o latifundiário. Então, essas pessoas saem das grandes fazendas de café, leite, etc., para os centros urbanos, muitas sem nome, sem documentação, sem moradia. Então, era uma população transeunte que, como está lá no Código de Menores, crianças que perambulavam pelas ruas. Então, quando o Brasil vai pensar na organização dessa proteção dessa criança, dessa família, é focada num público específico, e a gente vê aí também, ao longo, né, da história da proteção da infância no Brasil, a separação das crianças de suas famílias como uma prática naturalizada, né? Então, a gente precisa, quer dizer, a gente está no século XXI no Brasil, no Colóquio Internacional, e a gente percebe como essa questão ainda está muito presente, quer dizer, é um desafio que a gente precisa vencer para encontrar novas estratégias de não retiradas das crianças dos seus afetos primários,
uma prática instituída, como você bem disse, pelos jesuítas, né? Todo o processo de colonização, ele se dá exatamente nesse esgaçamento do vínculo, né? Quando você perde esse vínculo, fica muito mais difícil aquela criança do ponto de... Eu sou psicóloga, né? Então estou pensando aqui na constituição psíquica desse sujeito, fica cada vez mais difícil esse sujeito confiar nesse ambiente e ele mesmo se propor a novas vinculações, a construir novas relações de confiança. Então, e aí, essa pessoa, se ela não tiver um amparo, um apoio, ela tem muitas chances, né, de cair aí num abismo existencial, psíquico, e a gente vê toda a tragédia, como a Meredith falou, do trauma, né? Então, o trauma ele é muito importante no processo de colonização. Se você traumatiza alguém, você tem essa pessoa nas suas mãos e você faz com ela o que você quiser. Bom, mas dito isso, agradecendo mais uma vez a todos, e quero saber da Cristiane se nós temos perguntas ou algum comentário pelo chat. Não temos? Alguém da plateia? Então, como não temos nenhum comentário no chat, nem perguntas direcionadas, a gente vai fazer uma exceção, sim, mas já vou passar a palavra para o Raul. Uma pessoa quer fazer um comentário, mas antes vou passar rapidamente, porque tem avisos importantes que o Raul precisa dar, tá bom? Então, aviso sobre a programação. Nós temos, na quarta-feira pela manhã, subgrupos temáticos. Tá? A programação dos subgrupos está na saída aqui, vocês vão ver o QR Code. Vocês abrem o QR Code, leem quais são a programação do subgrupo e vocês escolhem. Amanhã à tarde vai passar uma listagem, você vai marcar qual subgrupo você vai querer estar participando. Tá? Então, antes de sair, peguem o QR Code, salvem lá as programações dos subgrupos da quarta-feira pela manhã, salvem essa programação, passem o dia pela manhã, façam uma visita que está prevista, mas à tarde vocês vão marcar qual é a sala que vocês querem estar, onde é que vai participar dos debates. Só vai entrar na sala quem marcar o seu nome. Tá? Mais uma correção, amanhã a gente inicia 1h30 da tarde. O Jonathan trouxe um vídeo, Jonathan pode falar sobre isso depois. Você quer comentar agora, Jonathan? Eu falo rapidamente. Então, amanhã, em 2019, HBO, provocado pelo Lumos, fez um filme documentário para mudar a visão hollywoodiana da institucionalização de criança, que era dura, era difícil, mas em algum momento tudo fica lindo e bonito. E provocou a HBO de fazer um documentário de 1h05, demonstrando casos e situações onde o cuidado familiar demonstra claramente como ser melhor espaço para o desenvolvimento da criança. Dentro deste filme, que tem da Haiti, Nepal, Índia, Bulgária, Moldova, também tem Brasil. O exemplo do Brasil é uma situação de cuidados formais na família extensa. Tem uma família, a família de Cristina Cruz Nascimento, suas 2 netas, sua sobrinha neta. Elas estão vindo para o Rio, amanhã, do Diadema para o Rio, e vamos passar os 10 minutos do filme pertencentes à história delas, e elas estarão aqui para interagir com vocês, para vocês poderem falar diretamente com quem está no filme. Começa 1h30 em ponto, porque temos meia hora. Então, o evento inicia amanhã 1h30. De manhã tem um museu para vocês conhecerem. A exposição do centenário, né, da qual eu já me referi, no museu aqui no prédio ao lado. Tem microfone, Cristiane, para a pessoa fazer? Então, deixa sem microfone. Você consegue falar? Acho que dá para a gente ouvir. Pode falar. Fique em pé. Fique em pé que a voz pode ver. They can translate. Boa tarde. They need the microphone. The translator cannot translate. Pronto. Eu sou assistente de formação e eu também peço serviço de consultoria. Melhorou?
Eu também presto um serviço de consultoria para a International Social Service dos Estados Unidos. E dentre as coisas que muito me fica de questionamento, não sei como é que isso é visto por vocês, é o quanto isso ainda é uma discussão unilateral, parece que dos estados que demandam, né? A gente ainda, enquanto nação brasileira, não conseguiu olhar para o fenômeno de fato e construir uma institucionalidade que a gente possa dialogar até enquanto direito internacional, né? Porque também há compreensões mínimas, mas em relação à defesa de direitos de criança e adolescente, né? Há uma questão também de um tempo muito grande para essa reintegração familiar dessas crianças, por vezes que passam de 1 ano, né? E se a gente vai olhar pela forma como nós pensamos a proteção, isso é demasiado, um tempo muito grande, né? Então, isso é uma questão que sempre me toca, assim, né? Porque eu não tenho ainda espaço institucional, eu digo até mesmo de interesse político brasileiro para dialogar sobre isso, então, se possível, em outro momento. Fechado, vamos conversar depois. Muito obrigada. Muito. Obrigada a você. Bom, a gente não tendo mais nenhum comentário ou pergunta, a gente encerra esse dia de hoje. Eu, assim, saio daqui super feliz, assim, foi um dia muito interessante. O convite fica para todos amanhã aqui de volta. Cheguemos cedo para assistir o documentário. Um bom descanso a todos. E, mais uma vez, obrigada, Elina e toda a equipe. Obrigada, Cristiane, sempre aqui com a gente, nos apoia, o pessoal do som, os tradutores, toda a rede de apoio. Obrigada. E obrigada ao palestrante.